Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial, Luiz André Bastos. Obrigado, Ítalo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto, para a gente poder, no caso, trocar uma ideia, bater um papo e, de repente, contribuir com quem está nos assistindo. Esse é o intuito, né? Eu também quero agradecer a sua presença, uma agenda aí que eu acredito que seja bem Uhum. preenchida, né? Fico feliz de você ter reservado esse horário para estar conosco, É tá um prazer, bom? amigo. Bom, e você que nos assiste, muito obrigado também pela audiência. Antigamente eram telespectadores, né? Sim, é Agora são verdade. internautas. Sei. E hoje a gente vai bater um papo, como você já sabe, é o Giro de Negócios, para conhecer o convidado, saber, né, a trajetória de vida, empresarial, como ele está no momento e quais são os projetos futuros. Sim. Tá bom? Posso iniciar? Claro, amigo. Obrigado, vamos lá. Bom, André, eu gostaria de perguntar a você, para a gente iniciar nosso bate-papo, se você é aqui de Fortaleza, eu tenho certeza que algumas pessoas não lhe conhecem, né? Sim. Acho que só pelo nome da sua empresa, que já já a gente vai falar, Uhum. né, dos seus negócios. Eu queria que você falasse se você é daqui de Fortaleza, né? Qual o bairro que você teve a sua infância, como foi sua infância, como era ali seu berço familiar, pai, mãe, Sim. irmãos, né? Qual foi o colégio que você estudou? Depois você dá um abraço aí pros amigos do colégio que ficam, né? Total, com certeza. Na realidade, eu sou de Brasília, né? Nasci em Brasília, que meus pais foram para Brasília. Meu pai é engenheiro, então ele foi para Brasília na época em que a cidade estava sendo construída. E com 11 anos, 10 para 11 anos, nós viemos para Fortaleza, né? Como bom cearense, tem que voltar para a terra, né? Meus pais, toda a família daqui. E nós íamos morar aqui, estudava no Colégio Santo Inácio, né? Turma que tem a minha faixa etária, acho que toda estudou no colégio, assim, muita gente estava lá no Velho Santo Inácio, foi um tempo muito bom, era um colégio maravilhoso, colégio de padres, ali, nossa, excelentes lembranças, né? Eu morava ali na Antônio Salles, ali próximo ao antigo Ronce, né? Que hoje é o Carrefour. Depois me mudei. Aqui nas áreas aqui, Isso, né? isso, isso. Mas logo depois nós nos mudamos ali para próximo ao Iguatemi. Afasta só um pouquinho assim o microfone para não Ali ficar muito em próximo, cima de você. próximo ao Iguatemi. E ali tive minha infância. Guararapes ali, né? Não no Guararapes, mais para cima, antes da ponte do Rio Cocó. Ali na Israel Bezerra. Sim, Tinha uma sim. padaria Finopan, que ficava ali na Engenheiro Santana Júnior. Você subia ali próximo ao trilho, né? Eu acompanhei, inclusive, a construção do shopping Iguatemi, porque era programa da gente, todo final de semana era ir pro shopping, né? Uhum. Todo sábado estava todo mundo lá e no domingo todo mundo ia pro Granville, né? Bons tempos, Bons bons tempos. tempos. Então eu tenho um irmão, apenas Granville, quem não sabe, é na Beira-Mar, lá na volta, beira-mar. exatamente, na volta da Jurema, era que a gente falava É. demais. E era bom. Era muito bom. Nossa, como era bom. Então foi basicamente isso. Estudei no Colégio Santo Inácio durante praticamente toda a vida letiva e no segundo ano eu fui pro GEL, Mas tu voltou com quantos anos? com Tu disse que nasceu em 10. Aí Brasília. com 10 anos eu vim para Fortaleza. E aí fiquei desde então. Aí fui pro GEL Estúdio, fiz segundo e terceiro ano no GEL. Onde era o gel? O GEL, rapaz, o GEL, na realidade, o GEL era do Enio, que era o dono do Antares, que era o curso preparatório para o Colégio Militar. E aí eles se uniram e criaram o GEL. O GEL ficava ali na Santos Dumont, que hoje funciona um Antares, inclusive. Era o GEL Estúdio. Então muita gente se muda, porque você é mais novo, você não pegou esse tempo. Então muita gente saiu dos colégios de modo geral, saíram lá do Santo Inácio, do Cristo, do Colégio Batista, muita gente saiu desses colégios e foi para o GEL, que era o colégio da moda na época. Porque era tipo específico, com uma pegada nova, né? É, Bem mais puxado, né? isso foi quando nasceu a história do estudo específico para o curso que você queria fazer, né? Foi quando se separou, né? Hum. Então, realmente o GEL ele deu uma inovada É. nesse sentido. Eu lembro mesmo, quando você ia fazer, por exemplo, arquitetura, tinha Tinha a área de humanas, né? isso. A área de, no caso, as ciências exatas, né? Então a gente escolhia ali a área que a gente queria, a gente, no caso, Aí, focava aí o naquilo. Enio pegou a ideia e criou essa. Total. Sempre foi um grande empreendedor, né? Sempre foi, sempre ousou demais. Então, dali, aí eu comecei uma grande carreira de universitário. Muitas emoções. Foram ao todo 6 cursos. 6 cursos? 6 cursos ao todo.
Terminou o colégio e ficou. Qual foi o primeiro que tu tentou? Primeiro, na época eu fiz. Os primeiros cursos eu fiz veterinária, que é minha grande paixão, e agronomia, que sempre gostei de bicho, né? Meu negócio sempre foi Agronomia é bicho. difícil pra caramba. Na época foi, não sei como é que tá agora e tal, né? Mas as engenharias, de modo geral, naquela época, elas eram muito concorridas, né? Mas concorrido mesmo era o curso de veterinária na UES, né? Porque só eram 20 vagas. Até hoje só são 20 vagas, Pouco, né? né? Pouquíssimo. Né? Então fiz para as duas, passei para as duas, mas na época o Collor baixou a medida que nós não poderíamos fazer duas faculdades públicas. Né? Então tive que abrir mão de uma e Aí aí tu fazia as duas, agronomia e veterinária, queria fazer as duas, mas Collor baixa a medida de impedimento, então você não podia mais se matricular nas duas. Até é compreensível, né? Você está Não, tirando uma vaga de tá alguém, tirando a faz vaga. sentido. Faz sentido. E aí eu fui fazer federal. Fazer federal, comecei ali. Só que eu sempre tive uma veia empreendedora muito grande, sempre gostei muito de trabalhar, né? Meus pais se separaram muito cedo. Então minha mãe, de uma certa forma, era dona de casa. Então muito cedo eu comecei a trabalhar. Com 14, 15 anos foi meu primeiro empreendimento, foi vender sanduíche na praia. Aí tu teve essa pegada Tive de sim, tive ambulante, sim, né? tive sim. Pagar uma grana, né? Se virar. Para me virar, para me virar. Só que tinha algo interessante, assim, um caso que eu conto para muita gente, mas vamos ver se eu conto para você aqui também. É que esse cidadão aqui era gago, né? Bem gago, bem gago. Olha o Demais. sanduíche. Demais. E era um tempo em que o bullying era uma realidade, né? Em que a coisa assim, não haviam freios para isso, né? Não. E enquanto muitas pessoas encontravam limitação nisso, né? Então você se cala, você não quer falar, você não quer se expor. Mas eu não, eu nunca me abalei com nada disso. Podia me chamar de gaguinho do que fosse, eu não me importava, nunca me importei e me utilizei disso para me dar bem. Então o meu sanduíche era um sanduíche muito requisitado, não porque o sanduíche era maravilhoso, mas porque era bom comprar de mim. Porque as pessoas riam muito, e eu não estava nem um pouco preocupado se elas estavam rindo, eu queria saber se meu bolso estava cheio. Então eu gaguejava até mais, não vou nem negar, entendeu? Esse era o diferencial. Era o sanduíche do gaguinho mesmo, não tinha esse negócio não. Nunca mesmo? tive problema, eu sei quem eu sou, cara. Eu acho Teve que isso mesmo, cara. sempre, Legal. sempre. Quase, não foi uma carreira muito longa, porque logo depois eu enveredei para outras coisas e tal. E porque era uma coisa que não era possível se escalar, né? Para o meu negócio se desenvolver, para que ele se desenvolvesse, eu precisava de mais gagos, né? E aí realmente eu Só não tinha tinha, um, só, né? só tinha um. Eu coloquei 2 vendedores, nenhum vendia. A turma só queria comprar comigo, então ficou difícil nesse sentido. E depois eu fui vender revista, aí McDonald's aí pro estado, foi um grande acontecimento. Inclusive, ano passado eu recebi uma homenagem muito bacana por parte, né? Os 30 anos de Mac aqui no estado do Ceará. Foi um dos primeiros Eu fui o funcionários. primeiro, nós fomos para o Rio, né? Nós passamos por uma seleção gigante aqui no Ceará, foram selecionados 24 para ir para o Rio, fiquei 4 meses no Rio. Lá eu servi ao Exército, vamos dizer assim, porque não é fácil, né? Você do Ceará, no Rio de Janeiro, aprendendo do chão, né? Então, assim, 24 homens ali vivendo no mesmo lugar. Foi bem desafiador, ao mesmo tempo foi um aprendizado gigante. O treinamento era no Rio, era? No Rio. Eu esqueci de perguntar uma coisa importantíssima. Sim. Seu pai, qual era a profissão dele? Meu pai era engenheiro civil. Ele foi para Brasília exatamente na época da mãe? construção. Minha mãe era dona de casa. Dona de casa. Eu pergunto isso porque muitas vezes, né, você que está assistindo, a gente sempre acha que o pai influencia, o irmão, né? Ou de repente algum amigo da escola. Mas meu pai me criou para ser engenheiro civil. Eu só fiz agronomia por causa do meu pai. Porque eu queria fazer veterinária. Mas eu sabia que meu pai ia ficar ainda mais chateado comigo na época. Porque se eu fosse fazer, então, que eu fizesse uma engenharia. E agronomia era engenharia. Então, para agradar meu pai, como muitos filhos, né, e tal, eu fui fazer agronomia. Né? E ali fiquei naquele tempo e estudando também, tentando trabalhar. Na Federal é difícil você trabalhar, porque o curso é de manhã e de tarde. Você atravessar essa cidade toda para ir lá para o PC, eu morando no Iguatemi, era um negócio assim também complicado. Na época, realmente, muito complicado, muito longe. Nossa, né? muito longe. E, nossa, eram quase 2 horas de ônibus, era um negócio louco. E aí comecei a trabalhar, e aí McDonald's, e aí uma vontade de crescer e tal, e aí deixei ali a agronomia, aí fui fazer engenharia civil para falar, não, pode ser que eu goste, fiz engenharia civil também, não gostei. Aí fui fazer economia, que era uma coisa que eu gostava,
mas aí o próprio trabalho, e assim, não vou nunca responsabilizar o fato de não ter estudado por causa do trabalho. Não, é porque realmente eu foquei, eu coloquei como prioridade o dinheiro. Né? Eu coloquei como prioridade essa ambição que hoje eu como treinador, hoje como um mentor, eu hoje atendo muitos jovens e tudo mais, Tudo, né, cara? eu sempre trabalho muito a ideia do jovem que, a primeira coisa que eu digo, estude, sabe? Se forme. Hoje a gente está vendendo muito essa coisa de que não é importante, vamos empreender, e a turma pega alguns exemplos de grandes empresários que não estudaram, que tiveram sucesso, esses caras são exceção. Exceção. Tá? Esses caras são exceção. Então, assim, é base, sabe? É fundamental. E com a quantidade, a facilidade das informações, você que foca no estudo, né? Aquela história, o primeiro você ser para depois ter, né? Sim. A galera quer ter antes de ser alguma coisa. E hoje, então, é um imediatismo assim absurdo. As pessoas querem que seja agora. Então, com esse leque de possibilidades mais fáceis, né? As informações, eu tenho certeza que você com conhecimento embasado, focando na hora certa do estudo, você acelera o processo. Pode ter certeza que esse cara que deu certo aí, como tu está falando, sem estudo, demorou muito, quebrou muito a cabeça. Tanto é que ele é só um entre mil. Né? Mas eu sou um exemplo disso. Eu fiz vários cursos. Resumindo, eu fiz agronomia, eu fiz veterinário, que depois eu voltei, fui fazer veterinária, eu fiz engenharia civil, eu fiz administração em marketing e fiz direito. Tá? Do que é que valeu isso aqui para mim? Me diz. Experiência. Além da experiência. A coisa que eu considero mais valiosa. A coisa que eu considero mais valiosa hoje no mercado. Conhecimento? Conexões. Boa, conexões. Eu posso chegar em qualquer lugar. Das conexões. Eu posso chegar em qualquer lugar, eu conheço todo mundo. É verdade. Eu conheço gente na UES, na Federal, na Unifor, conheço todo canto. Pô, tu sabe qual foi minhas conexões? Nesse mesmo sentido, eu estudei em 5 escolas. Pronto, é isso. Conexões. Entende? Então, assim, eu trouxe, para mim foi muito bom, porque acabou que eu, ampliei muito o meu leque de relacionamentos. Só aqui que eu anotei, marketing, engenharia civil, economia, agronomia e veterinária. Faltou administração. Administração também. Entendi. Aí tu conciliava trabalho e essas escolhas de cursos, né? E aí os cursos que duravam mais eram os cursos noturnos, né? Que aí foi por isso que eu fui optando, né? E aí eu resolvi fazer Unifor, resolvi pagar minha faculdade, porque naquele tempo pagar um curso era uma coisa absurda. Né? Eu fui educado para fazer uma universidade federal. E só tinha Unifor também. Só tinha Unifor, não tinha outra opção. E era muito caro. Né? Botando negócio, né? Imagina aí o cara ser líder do segmento que era a Unifor e botava o preço que queria. Era muito bom para eles. O mal do monopólio. Para eles era bom. Política anticomercial, total. Mas é bom sempre para alguém. Sempre é bom para alguém. Não tem para onde correr. Por vários e vários anos. A história enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não tem para onde correr. Essa é a grande realidade. Entende? Então, McDonald's, fiquei na McDonald's ali durante alguns anos, e aí saí da McDonald's e resolvi... Que ano isso? Isso foi, André? Cara, isso foi 1994. Quando eu saí da McDonald's, eu falei, não, agora eu vou fazer o seguinte. Uma escola, né, McDonald's? Total. McDonald's eu fui apresentado, foi a primeira vez que eu fui apresentado a processo, tá? Que aí é uma padronização surreal e tal, e uma comunicação assertiva. Né? E o mais importante, que hoje eu considero ser uma das minhas maiores especialidades, que é onde eu mais atuo hoje empresarialmente no que diz respeito à consultoria, é implantação de cultura. Cultura McDonald's é um negócio fantástico. Fantástico, desde aquele tempo. Tá? Okay. Falamos aí de 30 anos atrás, tá? A cultura McDonald's já era algo vivo, latente, real. Nas paredes, em todo canto. Total. Canto. E foi dali que eu trouxe para que eu implantasse tudo que eu passei a implantar a partir dali foi com base naquilo. Né? Então, eu olhei para o mercado e falei, poxa, tem muita gente querendo aprender, só que tem pouca gente com conhecimento para isso. Já nessa época tu pensou assim? Já, em 94, quando eu saí da McDonald's, eu saí para isso. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar
bares e lanchonetes para quem quer empreender e não sabe. Então chegava para você, você tinha capital, você queria empreender, só que você estava perdido. Né? Uma franquia naquele tempo era uma coisa absurda. Hoje Né? ainda é, né? Ainda é hoje, mas naquele tempo era um negócio para poucos. Né? Era uma coisa assim, como se o cara tivesse que tirar milhões, era né? o cara que tinha muito dinheiro, era o dono de franquia. Era assim. Então eu cheguei e falei, poxa, eu posso trazer isso de uma forma mais acessível e o cara não precisa estar algemado a mim. Eu vendo para ele um trabalho, uma consultoria, entre aspas, aqui, e eu monto a empresa dele, deixo a empresa dele pronta. Monto os processos. Isso bem novinho, com Bem 22 novinho, anos. Né? Era 22 anos de idade. Fez as contas rápido. Eu tô calculando Pronto, aqui, pois é. Então, assim, não, o pessoal achava muita graça, o pessoal olhava para mim e o povo ria, porque eu chegava para assim, aquele empresário, o cara mais velho chegava, aí entrava em contato comigo, eu chegava lá, o cara olhava para mim e falava, mas é você mesmo? Né? Um menino querendo me ensinar, né? Mas foi bom. E tem alguns casos aqui muito interessantes. Pode citar uma marca aí? A Gepos, que no tempo era Gepetos. Né? O Crica foi um dos meus primeiros clientes, inclusive. O Crica me convidou na época para fazer algumas implantações, algumas mudanças. Foi um prazer muito grande. Aprendi para mim. O Crica é um grande professor, né? Que hoje aí os caras têm hoje uma cadeia hoje dentro da cidade, né? Os caras cresceram muito e tal. Mas com essa situação de bares, lanchonetes, etc., eu namoro com minha esposa desde os meus 16 anos de idade. Mas tu acredita que eu tava pensando na próxima pergunta perguntar agora, é isso? Pois é, ela é o anjo da minha vida. Então ela batia muito, ela falava, poxa, o que você está fazendo montando bar e lanchonete? Porque ela se incomodava com isso, né? Ela sabia que bar é uma coisa complicada. E aí ela falava assim, eu sempre fui aficionado, desde a minha infância, eu sempre fui um doente por bicho, por cachorro principalmente. E eu tinha uma outra atividade paralela que era apresentar cães de exposição. Nessa época já? Comecei a apresentar cães de exposição com 11 anos de idade. Vinha andando? Handler, isso. Eu era handler, então eu já ganhava um dinheirinho ali já apresentando cachorro para alguns clientes. Então eu fazia muito isso e tinha os meus cães também. Então a gente viajava final de semana para a exposição, liso, lascado, mas o dinheiro para a exposição eu tinha. Né? Então a gente ia e ela ia comigo. Esse era o teu hobby? Era o meu hobby, era a minha paixão. Não era minha surfar, paixão. Não era... Apesar de surfar também, mas a minha paixão eram os cães. Sempre foi. Eu era um aficionado por cães. Nada é por acaso, né? Nada. Então eu era muito envolvido dentro do Kennel Club também, conexões. Nada por acaso. Exato, tá? Conexões, né? Dentro do Kennel Club gerei muitos relacionamentos. Como é o nome? Kennel Club do estado do Ceará. O Kennel Club é como se fosse o cartório responsável pela emissão do documento chamado pedigree. Sim. Tá? Pedigree dos cães, que é a certidão de nascimento de cada cão. Ali você tem as filiações de cada animal, ali você entende a linha de sangue do animal. Né? Exato. Ali você tem nome no caso, avós, de pais e o nome do próprio cão, com toda a história de 3 gerações daquele pet, né? Daquele cão. Então, ali eu também cresci muito, fui muito envolvido com isso. Me especializei em algumas raças e tal. Passei a julgar também exposições. Então, sempre foi a minha paixão. Sempre foi cão. E aí Rose falava, por que você não abre a coisa que você mais ama? Por que você não coloca um pet shop? Nem se ligava, né? Nada. Para mim era o meu hobby. Era absurdo demais aquilo. E ela chegava e me provocava com relação a isso. E eu tinha saído da veterinária e ela tinha entrado. Ela estava fazendo veterinária também. E por minha influência. Né? Porque ela acabou que ela começou também a se relacionar ela muito com os pets. Também, né? Bem novinha. Eu tinha 16, ela tinha 15. Né? E aí eu falei, chegava e falava, filho, isso é muito absurdo. Mas ao mesmo tempo, seria muito bom. Seria muito bom. Mas assim, é muito bom hoje a gente pensar no ramo pet, mas nessa época era inexplorado. Eu digo que seria muito bom porque seria muito prazeroso para mim. Mas em relação ao negócio, era um absurdo. Não existia, viu? Esse negócio de levar o cachorrinho para dar banho. Não, era um absurdo. Meu pai, quando soube que eu ia montar um pet shop... Mas não é verdade? Cara, meu pai olhou para mim... quebrar! Meu pai olhou para mim e disse assim, eu não acredito que eu criei um filho para ser banhador de cachorro. Entende? Entende? Era muito... Engraçado, né, cara? Era muito assim, como pet shop? Não existe isso. Não, vai vender ração? Era um negócio muito engraçado isso. Me lembra aí, existiam acho que só hospitais, se tivesse, de animais. Não, você tinha 2 veterinários aqui, você tinha
você tinha 3 veterinários aqui muito, muito respeitados. Basicamente, era o que você tinha na cidade. E eram clínicas, como você disse. Pet shop não tinha. Não tinha. Pet shop não tinha. O pet shop, ele era o algo mais da clínica. Ele era o algo mais da clínica. Eu ia abrir um pet shop, porque eu não era veterinário. Não tinha. Né? E o pior, sem dinheiro. Porque também não tinha esse dinheiro. Então eu achei um pontinho de 48 metros quadrados na Senador Vigílio Távora. E montei ali o meu primeiro pet shop. E ainda era enxerido, viu? Porque na Vigílio Távora já era top, né? Já, claro. Tinha que montar um negócio numa área que fosse nobre. Porque nem todo mundo tinha essa disponibilidade. Exato. Era só a classe mais... Exato. Eu falei, poxa, eu estou na área nobre da cidade, são poucas as opções que o cliente tem, e o mais importante, eu não conheço ninguém no mercado que conheça com profundidade, padrão, estrutura e tal, como eu conheço. E eu tinha uma outra vantagem, relacionamento do Kennel Club. Ou seja, quando eu abri o pet shop, eu já tinha clientes naturais pelo relacionamento. Boa. Entende? Vai ligando as conexões aí, ó. Isso. McDonald's, vender na praia. Tudo. E... o hobby. Exato. E chegou lá. Chegou lá. E pelo fato de ser envolvido no meio, eu também conhecia todos os fornecedores do mercado. Claro. Pessoas essas que eu sempre tive um vínculo, um laço muito forte com eles. De sair para, no caso, almoço, bater um papo. É super importante que a gente seja mais intencional nos nossos relacionamentos. As pessoas hoje têm essa história de se isolar, viver no ostracismo, se fechar. Você está deixando a vida passar, querido. Seja mais intencional nos seus relacionamentos. E ali foi, sim, aí com outro porém. Pet shop, como todo segmento de serviço, que eu tinha banho e tosa também, você precisa de mão de obra especializada. Não tinha. E você até tinha, mas pela escassez, esses caras se sentiam. Era? Total. Cara, onde há escassez, tá? Em terra de cego que tem um olho é rei. Você não tem pra onde correr. Então eu olhei e falei, cara, eu não vou ficar na mão desses caras. Aí eu fui, liguei para um amigo que tinha uma clínica veterinária, que tinha banho e tosa, falei, cara, deixa eu ficar aí dentro aprendendo. Deixa eu fazer um estágio. Né? Ele falou, na hora. Aí eu fui lá, fiquei 2 meses, aprendi a banhar, aprendi a tosar, aprendi tudo. Aí eu falei, agora eu vou montar meu pet, que eu não vou ficar na mão de ninguém. E vou fazer melhor, eu vou treinar os meus caras. Que essa visão é desde lá do começo. O mundo do pet não nasceu nela, isso já vem lá de trás. Essa coisa do formar pessoas. E aí, ali eu, no caso, chamei um rapaz para ficar na limpeza comigo, e eu ficava atendendo e fazendo banho e tosa. Qual era o nome da Chamava-se Faro Fino. Faro Fino. Na Vigílio Távora era Na Vigílio Távora, isso. Faro Fino. Né? Faro que Fino. ano isso? 96. 96 eu abri a primeira loja. E aí... Desbravando total. Total. Aí eu tinha um funcionário, chamava-se Newton, não esqueço nunca. E aí eu treinei o Newton, formei o Newton como tosador, e aí ele ficou... E aí, essa também é uma grande diferença. É quando você se doa ao seu colaborador, você pode até se frustrar, você pode até se decepcionar. Mas eu acredito muito na regra e não na exceção. O ser humano, ele pode até não... ele pode até ser ingrato, mas na grande maioria das situações, ele é grato. Pelo menos essa é a minha experiência. Então, na hora que eu me predisponho a te desenvolver, a te ajudar, na hora que eu passo, na hora que eu transfiro conhecimento para você, eu deposito nesse cara gratidão. E nada é mais poderoso, não existe nada que fidelize mais o cliente interno como o externo do que gratidão. Tá? Hoje em dia, na era dos gatilhos, né? Tem aquele gatilho de você dar para o cara se sentir grato, né? E você dá uma sementinha ali para ele, para que ele seja grato a você. É isso. Né? Eu sempre acreditei muito num time que fosse formado na base de gratidão. E gratidão você desenvolve quando você se sente importante para alguém, quando esse alguém se importa com você. Quando o meu time ele enxerga que eu, como gestor, eu não olho para eles apenas como, assim, no caso, apenas como peças, mas eu olho para cada um deles como alguém que tem família, alguém que tem nome, alguém que é casado, que tem filho, etc., e que eu realmente me importo com cada um deles, esses caras olham para mim de uma forma também totalmente diferente. A fidelização é outra, esses caras engajam. O engajamento é outro, sabe? Então começou ali. E ali nós
Aí eu vi que o negócio estava pegando, começou a crescer, a melhorar. Eu tive, sem querer, eu acertei numa situação que eu não imaginava. Do lado da minha loja era o prédio da Etusa, que é ali onde é aquele Eisenhower Center, que fica ali na Senador Virgílio Távora, bem próximo ao Mundo Pet. Bem próximo. Era vizinho cartório. Vizinho, qual cartório? Cartório, perto de Argentina, Maé. Não, ele fica na 48 Mais. Eu estou falando na Senador, é bem pertinho. É bem tá? É bem perto. E ali eu tinha um fluxo passante gigante de pessoas da Etusa. Então, na época, eu vendia assim, muitos animais também. E a venda por impulso naquele tempo era muito forte. Então, sem querer, né? Ali eu não vou mentir, não foi um estudo de mercado que eu fiz e tal, foi 100% sensibilidade, deu certo, né? E aí nós migramos para uma loja maior na 48 Mais. Aí já foi uma loja com 300 e poucos metros quadrados. Ali eu já estava com 7 funcionários, ali a gente começou com clínica, banho e tosa, pet shop, começou a ganhar forma, né? E ali eu comecei também, eu sempre gostei muito, desde o início eu sempre tive muito claro aonde eu queria chegar, o meu sonho grande, a minha visão, né? Eu sempre deixei claro a minha missão, né? De que forma eu queria chegar lá, e eu sempre deixei muito claro os valores, os balizadores que nos levariam a alcançar aquilo que a gente queria. Então, todos os meus colaboradores, desde o início, eles eram treinados por mim pessoalmente e eles viviam o que eu vivia. Porque de nada adianta eu chegar agora e falar o que eu quero se eu não vivo aquilo que eu quero, né? Se eu não vivo aquilo que eu estou falando. Então, isso era muito forte em nós. E a cultura, o quanto mais viva e poderosa ela sai das 4 paredes. Eu posso pedir um favor? Sim. Fala para quem está nos assistindo a essência da cultura em um negócio. Como é que você descobre isso? Ou se vem de você, ou se você percebe do teu ramo? Tá. Existe a cultura inconsciente, que é aquela cultura natural, aquela cultura que nasce pelo formato. Você abre um negócio agora, você começa a se relacionar com as pessoas, você vai dizendo o que você quer para as pessoas, e aquela cultura ela vai nascendo de uma forma inconsciente, quase que irracional, natural. Né? Mas não existe baliza, né? Não existe comunicação assertiva, não existem pilares que norteiam essa cultura. É quando eu chego para você e digo assim, qual é o seu sonho grande? Aí o empresário diz, é ser o maior, é ser o melhor. Ok. Qual a sua missão? Aí ele começa, a minha missão? É conseguir chegar. O cara não tem claro isso. E você tem que ter isso claro em mente. Né? Por exemplo, Mundo Pet, minha visão, né, que é o meu sonho grande, ser a empresa pet mais amada do Brasil. Bem, de que forma eu agirei para que a minha empresa seja a empresa mais amada do Brasil? Aí eu vou para a minha missão. Qual é a minha missão? Encantar clientes, atender os pets com excelência e fomentar a posse responsável. Ou seja, simples assim. Eu encanto, eu atendo com excelência e eu contribuo no ponto de vista social, que é a minha obrigação, que é fomentar a posse responsável. Ok? Essa é a minha missão. E aí eu vou para os meus valores. De que forma eu encantarei os meus clientes? De que forma eu atenderei os pets com excelência? De que forma eu irei fomentar a posse responsável? E aí eu tenho pilares de valores. Por exemplo, primeiro valor, bem-vindo ao Mundo Pet, que é a grande marca da loja e tal. Na Mundo Pet, todos vivemos como um. Todos somos um. Ninguém busca culpados, somos todos solução. Ou seja, se fica claro que somos todos solução, na hora que alguém dentro da empresa começa, quem fez, quem foi, vamos resolver. Não a gente já olha e diz assim, ei, isso não é Mundo Pet. A cultura, ela é a identidade da empresa. Muito bom. Entende? Isso quando eu falei que uma cultura viva, real e latente, ela sai das 4 paredes de que forma? É que você ganha o maior controlador da sua cultura. Que não é o seu time, é o seu cliente. Que é quando o cliente entra e diz assim, o que é que está acontecendo aqui? Ei, tem alguma coisa errada. Ele já percebe que está errado. Quando o cliente diz isso, tem gente que fala assim, poxa, que cliente chato, poxa, que cara complicado. Não, esse cara está sendo a maior ferramenta de qualidade, de controle de qualidade da tua empresa. É o cara que está dizendo, ei, eu amo isso aqui não está certo, tem alguma coisa errada.
Tu aprende com ele. Eu aprendo, eu posso me colocar na posição de, uau, é isso que eu quero, como eu posso me colocar na posição de, poxa, lá vem esse cara de novo, que é o que acontece demais. Entendeu? Outro valor, por exemplo, uau. Né? Uau, a pessoa brinca, meus filhos têm ódio quando eu falo isso, mas é o que eu falo. O que é uau? Eu digo o seguinte, é o encantar. Eu preciso surpreender o cliente. Quanto maior o número de uaus que o meu cliente fizer dentro da minha empresa, mais eficiente eu estou sendo. Então, meu cliente, ele dá o primeiro uau quando ele olha para a estrutura e olha assim, uau, que loja é essa? Esse uau não pode parar por aí, porque ele já está com a expectativa dele lá em cima. Ele vai entrar, ele vai receber o primeiro, bem-vindo ao Mundo Pet, senhor e tal, ele vai ser atendido por um atendente eficiente, com conhecimento, e ele vai dar o segundo uau dele. Ele vai olhar para o mix de produtos, vai dizer, uau, não acredito, estudo de produtos. Ele vai olhar o preço, vai dizer, uau, que preços são esses? Ele vai para a estética, recebe um atendimento diferenciado, o cachorro sai lindo, uau, uau, é a política do uau. Eu sempre digo, enquanto os meus clientes pet de 4 patas fazem a uau, o meu cliente faz uau. Boa. Mas meus filhos odeiam quando eu falo isso. Eu puxei esse assunto aí da cultura, sabe por quê? Porque tu estava falando, quando tu fazia algumas perguntas, o cara não estava tão claro, é porque tem que voltar lá para a base, né? Sim. Isso é uma ação básica. Porque e desafiadora. Para você chegar a esse ponto de você saber responder claramente, sim, essa é a base. Saber qual é a cultura, a missão, nós temos a nossa. E Ítalo, hoje muitos empresários buscam a implantação de cultura. A gente tem 2 caminhos. Quando você vai montar uma empresa, é show. Montar uma empresa implantando a cultura é perfeito. Mas quando a empresa está andando e o empresário vê que está um caos dentro de casa, como é que a gente sabe que está um caos? O nível de conflitos recorrentes, tanto seja entre, no caso, funcionários ou entre funcionários e clientes. Quando você olha que o seu funcionário não almeja crescimento, você fala assim, quer ser gerente? Ele diz, não, Deus me livre. Você já vê que tem problemas sérios aí de cultura. É quando você vê alto nível de turnover, né? É quando você vê muito absenteísmo. Então, quando você observa, isso aí são falhas de cultura sérias. E aí, para você implantar uma nova cultura, se prepare para o choque, né? Porque vai ter choque. E essa implementação é boa. Sabe por quê? Sim. Porque tu vai implementando e quem não está na mesma cultura que você, ele se auto-exclui. Pois é. Não é Mas verdade? sabe quem é a pessoa que mais se opõe à cultura? Será seu próprio empresário? O cara que te pediu para implantar. Porque dói, né? Porque ele não quer mudar. Não quer mudar. Ele quer que o time mude, ele quer que a empresa mude, mas ele não quer mudar. Entende? Então, por isso que sempre eu bato e digo assim, amigo, é o seguinte, você quer que a gente implante? Vamos implantar, mas vai começar por você. Vai começar por você e por todos os seus diretores e todos os seus gerentes. Porque se o time de cima não compra o time de baixo, não vai aderir. A aderência é 0 e não funciona. Porque se o time de baixo está agindo de uma maneira, o time de cima está agindo de outra, essa cultura está se auto-implodindo. Tá não em tem choque, jeito, entendeu? Está em choque. Por isso, quando você vai ter uma fusão de empresas, você tem aí 2 decisões. A primeira, demite todo mundo e contrata só gente nova e constrói uma cultura de acordo com a tua que está chegando naquela empresa, que é o caminho, entre aspas, menos difícil. Você fundir-se a uma empresa e aproveitar todo o time que está lá dentro, do ponto de vista social, é maravilhoso. Mas do ponto de vista operacional, é um desafio grande. A realidade é essa. Muito grande. Porque as pessoas que estão sendo abraçadas, elas não vão ceder. Elas vão ficar sempre comparando, principalmente quando a cultura da empresa que está chegando é uma cultura ruim. Sabe? Quando a cultura da empresa que está chegando é uma cultura ruim, que eu digo uma cultura dura, pesada, de pouca humanização. É humanização. Sabe? E a empresa geralmente é. Porque é maior, mais Exato. detalhes, mais processo, né? Então as pessoas elas vão entrar em conflito, vão entrar em choque. Você tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização de todo o time, de preparação para as possíveis situações que irão ocorrer. Porque essas pessoas aqui, as pessoas elas são tendenciosas às expectativas, né? Elas geram expectativas exacerbadas sobre tudo. Vai ser maravilhoso. Vai ser tudo de bom. Meu Deus, eu vou crescer. Não vai. Não é assim. Então você tem que se preparar e preparar todo o time
para que esse choque não ocorra. Dependendo do tamanho da empresa, André, por experiências já vividas, demora 2 anos. No mínimo. Rapaz, às vezes... O que tu acha? Cara, depende. Assim, depende, Assim, dependendo do... Se esse empresário comprar a ideia, a coisa é bem mais fácil, sabe? Se ele compra a ideia, se a liderança compra a ideia e há uma preparação forte para o time que está chegando, fica menos difícil, menos doloroso, certo? Mas vão haver muitas perdas, não tem como. Vai haver perda, não tem para onde correr. Você tem noção, um grande empresário daqui de Fortaleza me chamou para fazer uma implantação de cultura lá. Quando eu cheguei na empresa dele, o que é que ele estava fazendo? Ele estava iniciando um processo de WMS lá, tá? O negócio todo ainda com base era do papel ainda, romaneio, tá? Os caminhões dele chegavam para fazer as entregas e tal. Papel. Tudo papel e tal. E eu falei, você está implantando WMS? Tô sim, nós decidimos que chegou a hora de nós nos profissionalizarmos. Não, eu resolvi que eu quero mudar, eu quero realmente me profissionalizar e tal. Eu digo, só me diz uma coisa. Eu sei que você está investindo pesado num WMS aqui, maravilha, parabéns por isso. Mas o teu time está preparado para essa mudança? Mas claro, é algo que vai ser muito melhor. Eu digo, não, cara, ninguém está preparado para mudança. Até lhe digo mais, ninguém quer mudança. As pessoas, elas vivem num grau de racionalidade gigante, o hábito é inconsciente. Eu faço as coisas sem me tocar. Simplesmente eu estou fazendo. Quando alguém chega e diz assim, ei, bicho, não é mais assim, agora vai ser assim, você vai gerar desconforto. Por quê? Porque você obriga o cara a sair da inconsciência e dizer assim, você tem que pensar agora. E ninguém quer mais pensar. Não. A verdade é essa. Então você tem que pensar. E aí os caras entram em pânico. Ele falou, não, mas eu já conversei com todo mundo. Resumindo a história, eu falei, você era para ter feito o contrário. Você era para ter me chamado aqui. Eu implementava a mudança cultural e depois o WMS vinha. Não gaste dinheiro comigo, amigo. Não gaste dinheiro comigo porque não vai funcionar. Aí ele, não, rapaz, eu falei, vamos fazer o seguinte, já que você colocou ele vai estar rodando quando? Não, daqui a mais ou menos 2 semanas. Aí, beleza. Depois de 1 mês dele rodando, você me diz se está funcionando. Se estiver funcionando, eu bato a mão no bolso e eu faço de graça para você isso aqui. Tá bom. Não durou 15 dias. Porque na hora que eles implantaram o WMS, que o caminhão chegou, que o cliente chegou no balcão, porque lá era tudo junto, a indústria, varejo e distribuidora. Na hora que o caminhão parou aqui com o produto, o cliente chegou no balcão dele e falou, quero tal produto. Que ele olhou na bandeja, ele olhou para trás e não tinha o produto. O que foi que ele fez? Correu lá e falou, oi menino, tira do caminhão aqui, me dá aqui que tem um cliente precisando. Baldeou tudo. E que a turma falou, não pode. Não, amigo, você não pode fazer isso não. Aí ele falou, como não posso? Eu sou o dono disso aqui. Eu digo, mas peraí, você colocou um WMS, você tem que organizar a sua empresa, você não pode fazer isso. Quebrou o processo. Não, eu faço, porque aqui quem manda sou eu. Aí eu olhei para ele e falei, amigo, o WMS foi feito para que você não permita mais ruptura dentro da sua empresa. Porque sem ruptura você não passa por esse tipo de coisa. Mas como você acostumou culturalmente a fazer esse tipo de coisa, tirar coisa direta e depois dar baixa no estoque, isso é, se der, nada. Entendeu? Porque já virou cultura. O erro vira cultura. Entendeu? Eu até dei um exemplo para ele sobre comportamento. Eu falei, vou te dar um exemplo. Se tu amanhecer de manhã, tu amanhece de manhã, chega no banheiro, tu vai escovar teu dente. Aí tu olha para tua escova e a tua escova não tá lá. O que é que tu faz? Tenho certeza que você vai falar, meu amor, onde está a minha escova que estava aqui? Vai ser assim que tu vai falar? Não, com certeza não. Eu digo, pois é. Por que tu dá um grito? Porque tu tá, cadê minha escova? Quem tirou minha escova daqui? Por que você faz isso? Aí ele disse, poxa, nunca tinha pensado nisso. Eu digo, por que tu é obrigado a pensar? Porque você não sabe chegar, não achou a escova. Simples assim. Gente, né? Alguém pegou a minha escova? Mas não, pelo fato de eu ter sido retirado desse lugarzinho de conforto aqui do meu automático, eu entro em pânico. Tá? Então esse é o problema. A mudança comportamental ela gera isso. Se não fosse, todo mundo treinava, todo mundo se levantava cedo para correr, todo mundo estava na academia, todo mundo não entrava nessa mentira típica muito fácil, vou começar segunda-feira.
muito Entendeu? simples. Mudança comportamental é desafiador, sempre será. Mas voltando aqui para Farofino, Hum. quanto tempo, André, ela criou o corpo e tu bateu assim no peito e disse, rapaz, não é que eu criei um negócio de sucesso meu? Cara, a Farofino, em 98, nós montamos a da 48 Mais. E em 2000, a da 48 Mais cresceu muito, foi uma loja que, nossa, ganhou muito espaço na Era líder da cidade. cidade? Chegou em algum momento a ser líder? Cara, assim, a gente não tinha dados nesse sentido, mas do ponto de vista de pet shop, nós éramos uma referência. Nós éramos uma referência. Pelo menos assim, programas de, no caso, televisão, entrevistas e etc., sempre eu que estava envolvido, assim, quem era chamado para, no caso, falar sobre o segmento pet, normalmente as demandas sempre estavam sobre mim. Eu trabalhava muito um marketing muito forte dentro das exposições de cães. Eu procurava muito cliente especializado, público especializado, que era uma coisa que as pessoas não buscavam. O criador. Então tinha volumes. Falava, né, mais ou a menos. mesma língua, eu sabia falar com os fácil. caras e tal, exato. E aí me veio uma ideia, eu falei, cara, eu vou inventar uma moda aqui. Eu falei, eu vou criar uma academia de musculação para cães. Porque era uma necessidade para os clientes de exposição. Os caras queriam dar musculatura para os cães na época do auge da raça Pitbull, quando os Pitbulls começaram aqui e que as exposições ficaram abarrotadas de Pitbull. Eu falei, cara, eu vou criar uma academia aqui e vou profissionalizar esse negócio. E aí, lá na Canuto de Aguiar, eu vou e alugo um ponto. Aliás, eu não vou nem dizer que eu aluguei. Eu sou um homem de muita fé. Eu acredito muito que nada acontece por acaso. Né? E um grande amigo parou lá, veio a conexão aí de novo. Um grande amigo para lá na minha loja da 48 Mais, desce do carro, do jeito que eu tô te falando, foi como ele fez. Ele desceu e falou: Dedé, vem cá. Eu falei: fala, entra aqui no meu carro. Eu digo: agora não posso. Entra aqui no meu carro, vem aqui que eu preciso te levar ali. Eu falei: tá bom. Eu entrei no carro com ele, ele me levou lá na Canuto de Aguiar, chama-se Gilson Leal. Me levou lá na Canuto de Aguiar. Eu desci, tinha uma agência acho que era de viagens. Eu quero que você veja essa agência aqui. Entrei na agência, olhei a agência toda, ele falou: eu quero que você monte uma Farofino aqui. Aí eu falei: não, rapaz, eu não estou pensando em montar. Era dele. Ele tinha várias lojas ali. Na esquina com com o Desembargador Moreira. Canuto de Aguiar com o Desembargador Moreira. Aí eu falei, cara, e era grande, né? Era uma loja grande, uma loja dos seus 400, né? Com o terreno todo ia dar uns 500 metros quadrados. Uma loja bem grande. Uma loja boa. Aí eu olhei, aí na hora me veio a história. Eu falei, cara, uma academia de musculação aqui funcionava. Só que eu precisaria do quintal. E ele tinha um quintal lá. Eu falei, só que eu quero esse quintal. Tem como dar esse quintal? Ele falou, eu lhe dou o quintal. Que marca você quer? Eu falei, eu quero 6 meses de carência. Ele falou, tá dado. Ele queria muito que eu fosse para lá. E assim foi. Montei uma academia lá, uma piscina zona de 25 metros, caixa de brita, caixa de areia, esteira para os cachorros. A loja na frente? A loja na frente, com a parte clínica do lado, clínica 24 horas, foi quando eu comecei a abrir 24 horas. O pet shop na frente, banho e tosa, e nos fundos eu tinha essa academia. Era Canuto de Aguiar com Canuto de Aguiar com o Desembargador Moreira. Uhum. E ali, acabou que eu atirei num lugar, atirei num mosquito e acertei num elefante. O que realmente aconteceu foi que o que era para ser uma academia de musculação para cães se tornou um centro de reabilitação para cães convalescentes. O cão fazia uma cirurgia de pata quebrada, o cão tinha quebrado uma coluna, tinha uma coisa e tal, e precisava fazer fisioterapia. Né? Então, acabou que esse nicho começou a aderir esse local, esse pet. Estou olhando aqui no mapa, né? Sim. Hoje está só um terreno lá, hoje está um terreno vazio que eles iam levantar um prédio, e acabou que, não sei, por algum problema, eles não conseguiram levantar o prédio. Hoje está só um terreno. Não é um estacionamento lá hoje. Isso foi em 2002. Essa loja ela ficou de 2002 até 2012, 2013, mais ou menos. Deve ter foto aí lá da Farofino. E aí, cara, dali eu fui chamado pelo Grupo Walmart para montar uma loja no Bom Preço da Engenheiro Santana Júnior. E era uma coisa que eu queria muito. Eu já tinha passado, eu fazia muita feira de filhotes dentro dessas grandes redes. Quem era o meu maior concorrente? Os outros pet shops? Não. Quem mais me atrapalhava era exatamente o varejo. Era o Pão de Açúcar, era o Bom Preço, era o São Luís, que me atrapalhavam demais. Por quê? Porque eles vendiam ração também. Por mais que eles não vendessem ração especializada, naquele tempo, a ração mais vendida se chamava pedigree.
Hoje não, hoje o cliente está dando um QA de melhor para o seu cão. Hoje o ticket médio do cliente hoje é 6 vezes maior do que o que era naquele tempo. Mas a pedigree era a grande ração. E essas redes vendiam e vendiam barato. Então eles nos atrapalhavam muito. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de entrar nesses caras. Então eu tinha uma coisa que eu sei que seria bom para eles. Naquele tempo não era politicamente incorreto. Hoje nem pensar, mas naquele tempo eu podia fazer. Então eu fazia feira de filhotes. Eu pegava uma filhotada danada, levava lá pro Pão de Açúcar. E era bonitinho, fazia Os aquela clientes sensação. adoravam e tal. Eu vendia muito filhote. Todo filhote que eu vendia, eu dava uma consulta, um check-up da veterinária da minha loja. E eu falava pro cara, se você for lá, eu te dou um quilo de ração. Já acordado com os meus fornecedores. Então, o meu fornecedor, ele já chegava com a ração dele, o cachorro era comprado comigo, ele ia para se consultar lá na loja. Lá na loja, quando ele chegava, o que é que eu fazia? Eu vendia para ele uma ração que o cliente não encontrava no grande Especial, varejo. Né? Exatamente. Então, eu não tinha como perder mais esse cliente. Essa então, eu jogada é fidelizava o meu genial. cliente. Genial. Tá? Eu não esqueço nunca, rapaz, eu fui fazer a antiga mesbla do Iguatemi. Não sei nem se você pegou, você é mais novo. Iguatemi tinha uma loja de departamento. Tipo, pra quem não pegou também essa época, era tipo a Riachuelo. Tipo a Riachuelo, exato. Só que eles vendiam tudo, né? Eles vendiam eletrodoméstico, eles vendiam televisão, eles vendiam videogame, vendiam brinquedo, vendiam tudo, né? E aí eles me convidaram para, na Semana da Criança, fazer uma feira de filhotes lá, porque ia chamar um público muito grande, né? E eu falei, na hora eu não vou perder essa. Aí eu coloquei uma mesa gigante, coloquei uma feira bem grande lá, coloquei muito filhote. Eu vendi filhote como eu não vendia há muito tempo. Foi aí que eles enxergaram que o cliente que ia lá para comprar um videogame, comprava um filhote. O cliente que ia lá para comprar um brinquedo pro filho, comprar um filhote. Eles colocaram um concorrente dentro dentro deles mesmos. E aí eu ia ficar 2 semanas, quando deu uma semana, eles falaram, não, sai. Aí eles, rapaz, vamos botar o cara que vai trazer cliente. Era tomando, Tava tomando. Foi muito, muito bacana isso aí. Bacana pra mim, né, obviamente. Claro, alguém, então, como tu disse, né, alguém sai ganhando. Alguém tem que ganhar. Então, assim, todas essas ações, elas repercutiram muito bem. A academia, por exemplo, eu tive acesso à mídia nacional. Não, porque foi uma coisa louca, foi uma coisa absurda para os olhos de todos, né? Então, assim, poxa, eu tive reportagem em jornal, assim, não o nacional, eu digo jornais de âmbito nacional, né? No caso, a Record, na época, veio e fez uma matéria bacana demais com a gente, e aquilo também me trouxe mais notoriedade, né? E para nós foi muito bom. Trouxe muito valor à marca, né? Agregou muito valor à marca em si. E ali nós montamos outra na Pontes Vieira, ali próximo a Rui Barbosa, né? Foi quando veio, foi uma loja que eu montei para um amigo, porque eu montei loja para muita gente aqui, tá? Montei loja para muita gente. Eu tinha pet shop, as pessoas queriam montar pet shop, eu montava pet shop para elas. O pessoal falava, como é que você monta loja para sua concorrência? Né? Melhor, cara, o concorrente é muito bom. É muito bom. Quando você se dá bem com o cara tá junto de você, e se ele é grato a você, é a melhor concorrência que existe. Entende? Lá vem a gratidão assim. De novo. Pois é. Você ganhava com isso? Nunca ganhei R$1. Ganhei boas amizades. Entendeu? Vários veterinários meus hoje têm grandes clínicas aqui hoje em Fortaleza. Se você olhar as grandes clínicas hoje daqui, eu tenho muito orgulho de dizer. Não vou dizer que todos, mas 90% deles passaram por mim. E assim, eu tenho muito orgulho de ver esses caras tendo sucesso. Sabe? Fortaleceu, né? Um mercado. Total. E gente séria. Ecossistema. Tenho muito orgulho do mercado cearense. Muito orgulho. Nós temos grandes clínicas, nós temos grandes veterinários aqui. E eu lhe digo, eu conheço esse Nordeste todo, porque eu abri loja em praticamente todos os nossos estados federativos. E Fortaleza é referência. É referência. Então foi. Então, quando nós chegamos ali em 5 lojas, aí eu recebo uma visita. Aí eu sempre sonhei, cara. Eu tive uma vez, eu fui a São Paulo, e eu era rato mesmo de pet shop, sempre fui. Se eu viajo, se eu vou para fora do Brasil, primeiro dia eu vou visitar pet shop. Minha esposa tem ódio disso. Mas é porque é meu, eu preciso ver, eu preciso trazer algum insight, alguma coisa, sabe, e tal. E quando eu ia para São Paulo, eu ficava um dia na Pets, eu ficava um dia na Cobase. Eu viajava naquelas lojas, sabe? Até porque na região Nordeste não tinha nada parecido.
né? Lá sempre foi grandioso, assim, Sempre parecendo foi, um shopping. sempre foi gigantesco, sempre foi. Eles já pegaram essa tendência de Já, repente. que é uma tendência americana, né, da Petco, da PetSmart, que lá a coisa já é assim. E eles trouxeram isso para cá. E na época, eu não esqueço nunca, quando eles começaram, a turma chegava e falava assim, não vai dar em nada, mercado pet shop desse tamanho e tal. Primeira vez que eu tive acesso ao faturamento dos caras, eu não acreditei. Eu falei, tem nem perigo. Eu mesmo, que sou do segmento, não acreditei que os caras faturavam aquilo, né? Então eu passava o dia todo naquelas lojas. E eu gostava demais. E aí eu cheguei para um cara lá, para um gerente, e disse assim, por que vocês não vão para o Nordeste, rapaz? O Nordeste tem tanto potencial. E esse cara olhou para mim e disse assim, o que é que nós vamos fazer lá nos Paraíba, rapaz? Se São Paulo é responsável pelo faturamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntos. Aquilo me deu uma raiva tão grande, você não tem noção, cara. Menosprezou, né, cara? Rapaz, aquilo me deu uma coisa, desde aquele dia que eu falava, rapaz, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma mega lá em cima, vou fazer barulho para esses caras. Que aquilo é muito bom quando acontece isso. Sabe quando alguém diz assim, Tu não é capaz. sabe, vai, entendeu? E aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu ficava desenhando, eu fazia tanta coisa. E eu olhava para Pets, para a base, eu dizia, poxa, a gente pode mudar isso. Mas deixa eu fazer aqui um parêntese. Sim. A gente só falou aqui ideias que deram certo. Sim. Muitas também eu acredito que não. Sim. Concorda? Sim. Acho que quebrar tu nunca quebrou, não. Porque a gente aprende muito, né? Quando não dá certo. Quebrei com a loja da Pontes Vieira. A Faro Fino da Pontes Vieira eu quebrei. Quebrei pelo seguinte. Quebrei por excesso de segurança da minha parte. Eu já tinha 4 lojas, eu montei uma loja na Pontes Vieira para um grande amigo meu. Essa loja ficou espetacular, ficou linda. Eu cheguei para ele e falei, o dia que você quiser vender, eu compro. Aí ele falou, é sério? Eu digo, o dia que você quiser vender, eu compro. Ele falou, tá bom. Fizemos a inauguração da loja dele bacana e tal. Passou um ano e meio, ele chegou para mim e disse assim, rapaz, tá dando não. Meu filho, que ele botou pro filho dele. Falou, cara, meu filho não tá dando conta e tal. Você não quer não ficar com a loja? Eu digo, fico. Na hora. Fico sim, na hora. Quanto é a loja? Tanto, fazia assim, assado, fechamos e tal. Eu falei, beleza, doido pela loja. Ó, peguei a loja, entrei na loja. Com 2 meses, a Pontes Vieira fecha. Aí ficou o aprendizado. Com 2 meses, a Pontes Vieira fecha para a obra. O alargamento da Pontes Vieira. Não foi por conta do mercado. Foi não. Quando eu digo a Pontes Vieira fecha, não é a loja, é a avenida. Sim. A Avenida Pontes Vieira fecha e não tem mais acesso de carro. O carro não entra por vários mais. Meses. Meu amigo, cara, o cara então pro cliente querer... chegar na... eu prefiro pensar assim. Vamos pensar assim. Eu prefiro pensar assim. E aí, cara, foi muito tempo. O cliente chegar na loja, ele tinha que vir andando, poeira para todo lado. Foi um inferno. Não. E eu ainda segurei essa loja, até acabar a obra. Eu falei, não, na hora que acabar a obra, o fluxo vai voltar, vai ser muito bom. Segurança, sabe? A história do vai dar certo. Cara, o vai dar certo. Né, cara? Eu vou lhe dizer, amigo, o vai dar certo. Se as pessoas tivessem noção da gravidade do vai dar certo, e é porque o vai dar certo, não sei se você sabe, mas foi criado por mim aqui no Ceará. Tá? A primeira pessoa que colocou o vai dar certo na fachada fui eu. Eu tive reportagem lá, né? De vários canais aqui, e no dia seguinte, muitas pessoas aderiram, e muita gente foi, e aí virou a febre do vai dar certo, que saiu do Ceará e foi para todo canto, né? Mas fomos nós que amanhecemos com a loja gigante, o vai dar certo lá na frente. Eu acho que é porque se popularizou, porque o Elias, ele estava muito na mídia, né? Por causa do Elias. O Elias falava vai dar certo, aí num dia, aí o Elias acabou e falou, vai dar certo, eu digo, caramba, é isso. Estourou. Eu vou jogar o vai dar certo na fachada. Aí o próprio Elias, uma vez, ele estava dando uma palestra, né? E aí ele falando, gente, aquele cara da Mundo Pet, quando eu soube, eu não acreditei. Aí tinha uma pessoa que estava lá, eu conheço ele falou, liga para ele. Aí o Elias, no meio da palestra, ligou para mim, colocou no Viva Voz, e a gente conversando os dois, eu falando a minha admiração por ele, né? Toda a situação. Mas o gancho veio, assim, não é que eu tenha criado. Sim. Fui eu que, vamos dizer assim, potencializou, que decidi, né? Colocar o negócio na fachada, que se, assim, gerou, assim, viralizou, né? Elias, para quem não sabe, né, era o presidente da Unimed, e aí, como na pandemia todo mundo estava conectado com as notícias dele diárias, Isso.
Aí esse hashtag vai Vai dar dar certo. certo, pegou. Mas quando eu digo que vai dar certo, ele é muito perigoso, é porque o vai dar certo, ele pode virar um mecanismo de fuga, sabe? Essa história do vai dar certo pelo vai dar certo te coloca numa zona de conforto muito grande, sabe? Que é não encarar a realidade como ela é. Jim Collins, ele fala sobre isso de uma maneira perfeita no livro Empresas Feitas para Vencer, que é quase uma bíblia para mim. Quando ele diz assim, querido, de nada adianta você ser positivo se você não olha para a realidade nua e crua. Você tem que olhar para o problema e dizer, meu amigo, a pancada vai ser grande. Vai doer. Ou você segura Vai doer, no peito exato, aqui. mas não adianta fechar os olhos para ela. Se você fechar os olhos para ela, a pancada vai ser muito maior. Isso não significa viver ansioso. Isso não significa tomar posse do problema antes dele acontecer, não. Mas olhar para a realidade clara é que vai fazer com que você tire disso muito proveito no que diz respeito ao aprendizado e amenize a dor. Então, A Pontes Vieira, eu autoconfiança, rapaz, papoquei, vai dar certo. papoquei. Prejuízo, um grande prejuízo. Fechei. Falei, não, vou fechar. Um grande prejuízo e um aprendizado. Total. Que aí o cara tem que antecipar Total. né, Total. o cenário ruim, né? Total. Por isso é que eu digo, cara, assim, a vida me capacitou hoje a cuidar de tanta gente. Quando eu sento com vários empresários, eu vejo o empresário ali, o cara tá mal, a empresa não tá dando resultado, e o cara tá insistindo, eu digo, para de insistir, amigo, fecha esse negócio. Fecha esse negócio que tá empurrá-lo. Fecha esse negócio e começa de novo. Mas, rapaz, entendeu? E começa de novo. Pega, né? Mas sai dessa. Ah, mas o que é que vão dizer? Porque o grande problema do empresário hoje é o que vão dizer. Entendeu? Eu digo, amigo, o que vão dizer não vai resolver o teu problema. Resolve o teu problema, sabe? Desce degrau, baixa a bola. É o tempo de, entre aspas, humilhação ali, que às vezes é muito bom para quebrar orgulho, sabe? Quebrar essa autoconfiança exagerada que às vezes muitos empresários têm pelo tempo, por achar que sabe muito. Então, para mim, ali foi isso. Eu era para ter fechado muito antes. É porque, na verdade, isso tudo que você está falando é que eu percebo que tem gente que gosta de brincar com a palavra empresário. Demais. Ah, porque eu sou empresário. Poucos. Cara, empresa, posso... Eu não sei se você sabe, se eu puder ensinar, né, o meu amigo aqui agora. Cara, aprender é tudo, né? Tem a palavra negócio. Sim. É negar o ócio. Negar o ócio. É negar ficar parado. Nunca tinha ouvido essa expressão, cara. Pois é, e aí o cara, não, vou botar um negócio, eu não sei o que, macho, o negócio é pra dar lucro, é pra tu tá, onde é que a gente tá agora? Trabalhando, gerando riqueza. E ter lucro não é vergonha, não. Não? É lucro, meu irmão. Não é, então tu bota uma ONG. É resultado. Resultado. Tem que dar resultado. Né? Então, essa história, não, vou fechar porque senão vão dizer que eu falhei. Isso já acontece muito. Primeira coisa que eu digo, se valorize, cara. Você não nasceu para trabalhar de graça, muito menos para pagar para trabalhar. E o que você está fazendo é isso. Pagando para trabalhar. Se a empresa não é lucrativa, alguém está pagando a conta. E falando de uma maneira muito clara, o otário está sendo você. Essa é a verdade. Você. Só você. Porque trabalhar de graça tem que ser muito otário. A verdade é. Sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você é muito duro na sua fala e tudo mais. Eu não sou muito duro na minha fala, é o meu jeito. Não é querendo machucar nem ferir, não. Mas eu acho que a realidade ela tem que ser dita. Sabe como é que eu digo essa da dureza aí? Sei. Você quer o tapa da verdade ou o beijo da mentira, né? Não funciona, cara. Gente abraçando tem muito, né? Eu anotei aqui que isso aí foi por volta do ano 2000, da Pontes Vieira. Não. Pontes Vieira já foi bem depois. Pontes Vieira foi a quarta loja, foi 2012, eu acho, 2011. Então teve um tempo, né? Você mantendo ali. Não, foi para Tanto Mais, 98. Aí 2002, Canuto de Aguiar. Aí 2006, Hiper Bom Preço. 2010, Silva Jataí. E aí 2012, 2013 ali, Pontezeira. Pois é, desculpa a pergunta, mas assim, Faro Fino não era uma marca de... Era um desenho animado. Não era uma marca de comida, não? Ração? Ração, não. Não, era Faro. Era Faro Fino. Não, era Faro. Era Ração Faro. A ração que tinha era Faro. Eu sou Faro Fino. Faro Fino. Eu era Faro Fino. Entendi. E quando foi que houve, o André, a mudança,
o crescimento real, assim, que você... Que é que de 2012 para cá, vamos dizer, 11 anos. Não, de 2012, quando foi 2015, o sonho Mundo Pet nasceu. A Mega. Isso, Ah, isso aí tá? tu vinha Em estudando. 2015, o sonho Mundo Pet nasceu. E aí, 2015, as clínicas passaram a ser geridas 100% por minha esposa. Minha esposa é médica veterinária, né? Ela é formada e hoje, não é porque é minha esposa não, mas eu considero a maior referência na dermatologia do estado do Ceará, né? Não só dermatologia, porque ela fechou a tríade, né? Ela é Fala o nome dela aí, manda um beijo aí pra ela, um Doutora abraço. Rosiane Salles, além de ser a melhor esposa do mundo, a mãe mais incrível que eu conheço, a mulher da minha vida, é a melhor veterinária do estado do Ceará, no que diz respeito a dermato, alergo e endócrino. Né? É a tríade da dermatologia. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Parabéns pela trajetória. E ó, você que está assistindo, eu vou colocar aqui, né, a rede social dele, né, do André, da esposa, das empresas dele, tá Sim, bom? Quem quiser bater um papo aí, manda um direct, sim, vai ser o maior prazer. tá bom? Aí em 2015 nasceu o sonho. 2015, cara, eu já com esse sonho de mega, esse negócio todo e sempre criando vários projetos, aquela coisa, aparece um profissional que veio lá de São Paulo, o cara bateu na minha porta. André, Ah, eu queria saber de você, né, esse processo, porque nada acontece caindo do céu. sim. Às vezes sim, pode ser É, que tenha acontecido. Mas é, eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo, ah, porque tudo é construído, é um processo, sim, né? De você ter iniciado a primeira loja pequenininha, e sim. crescendo, se aperfeiçoando, procurando. Não sei se você procurava na época que não era tão comum ter mentorias, consultorias, não sei. Não. Teve esse lance também de você estar visitando uma grande loja, aí você disse, rapaz, por que vocês não botam no Nordeste? Rapaz, aqui é um Sim. mercado inexplorado, ninguém quer ir para Paraíba não, nem É, perder tempo com o Nordeste não. é. Ainda teve esse Sim. pingozinho aí né, de Esse espinho. esse espinho aí. É. Me fala, né, como foi que você, não sei se você, nessa edição eu vou colocar uma foto aqui, da fachada de uma das lojas do Sim. Mundo Pet, Ok. para você ver como é disruptivo, né, uma Sim. coisa diferente de tudo que você já viu. Total. Inclusive, se tiver um vídeo, eu vou dar um- uma colocada aqui na edição Tá, eu tenho. de uma loja tradicional para uma grandiosa como o Sim. Mundo Pet é. Fala para mim como foi esse processo nesse momento. É, porque o desafio era esse. Você recebeu uma pessoa que bateu na tua porta. Isso. Porque a minha visão sempre foi a seguinte: eu queria uma mega, mas uma mega com calor de loja de bairro. Eu não queria que fosse uma mega baseada em autosserviço, em que a pessoa entra muda e sai calada. Um negócio frio, sem. Frio, como, como infelizmente é o que a gente vê hoje. Né? Eu queria uma mega em que as pessoas fossem acolhidas. Eu queria uma mega em que eu pudesse criar comunidades. Eu tenho um grupo de clientes Esse é o que amam a pensamento. mesma coisa. Então, por que não gerar relacionamento entre essas pessoas? Daí nasceram a ideia dos parques e etc. Né? Então, eu estava na minha sala e, de repente, não vou dizer que caiu do céu, né? Mas foi mais ou menos isso aí. Como eu te falei, eu montei pet shop para muita gente, né? E montei pet shop para muita gente fora do estado também. E sempre foi. Nunca teve uma empresa assim de consultoria? Nada, fazia na amizade. É mesmo? 100% também. Minha mulher tinha ódio. Minha mulher tinha horror. Mas fazia na amizade mesmo. Eu gosto, cara. Eu amo esse negócio. Eu amo esse. Eu amo o varejo. Não obrigatoriamente o varejo pet. Eu sou fascinado pelo varejo. O varejo é uma coisa que encanta. Principalmente porque o varejo ele lida com pessoas que são fundamentais para que ele funcione, para que ele cresça. Eu vou defender o atendimento sempre. Eu não acredito nesse autosserviço, principalmente no mercado que envolve hobby, paixão, emoção. Ele precisa disso. Posso plantar uma sementinha aí? Uma Ah, sementinha no seu coração? ah, Posso? pode. Tem uma história que é assim. Quanto mais o ser humano for humano, Sim. nessa geração daqui para frente, Uhum. as coisas vão acontecer Amém. Acredito nisso. de bom. Repetindo, o ser humano. Isso. Porque o que está trazendo aí de tendência é o negócio que o cara entra, pega, paga e vai embora, É. né? Por que o mercado pet cresce tanto, cara?
Porque o ser humano está cada vez mais só. O ser humano, o pet está ocupando o lugar que era para ser ocupado por alguém. Então, a outra visão que é, percebo as lojas pets grandes. E cadê as lojas de bebê? A turma não fala isso? Você não vê uma mega dessa para bebê. Não. Você quer me dizer que nasce assim, que um bebê não tem um ticket médio infinitamente maior do que o ticket médio de um pet? Demais. Entende? Prioridade também. Mas né? você não vê. Você não vê. Quer dizer que era para ser prioridade. Era para ser. Você vê que loucura, né, cara? Sabe? Pois é, então esse atendimento que as pessoas fazem, até um diferencial das nossas empresas aqui também, sabe, Sim. André? Que é a gente ser humano, o ser humano ser humano. Isso. O cara ligar, a gente atender ele, Sim. mandar um WhatsApp pra gente responder prontamente. Sim. Né? Eu também acredito muito nisso. Total. E aí você queria ser grande com essa pegada. Exato. E aí chega um cidadão com aquela farda Faria Lime, bem típica, sabe? Aquela Não. calça, aquela farda paulistana, aquela calça escura, aquela camisa azul clara, aquele típico paulista. Ah, é? Tem uma roupinha, padrão? Tem a farda típica. Vai dar uma volta na Faria Lima que você vai ver como é que é. Tá todo mundo igual. Ah, é? É. E aí eu Aí olhei. tu já pegou logo, Não, eu olhei pro cara, aí sotaquezão carregado paulista, né? E aí ele falou, não, você é o Luiz André e tal. Eu falei, sou assim, pai, finalmente te encontrei, cara, e tal. Tô te procurando faz tempo e tudo mais. Eu falei, não, eu queria entender sobre o mercado pet na região Nordeste. Quando ele falou isso, eu falei, ih, rapaz, a concorrência tá vindo. Esse cara tá sondando, esse cara deve ser ou da Pets ou da Cobase, tá sondando o mercado e os caras estão chegando agora. Eu falei, agora a nossa festa acabou. Aí ele falou, será que você podia me falar um pouco sobre o que, é que você acha do segmento pet? Aí você entra naquela situação. Eu me fecho e não falo nada, ou eu compartilho e entrego ouro, né? Como sempre tu fez, né? Eu falei, eu sempre fui assim, não vai ser diferente. Eu falei, amigo, o mercado é bom, muito bom, acredito muito na região Nordeste, acho que tem muito potencial e tal. Aí ele vira e faz a pergunta chave. E para uma mega store, o que é que você acha? Eu digo, são eles mesmo, né? Aí eu falei, amigo, eu acho fantástico. Inclusive, é um sonho meu de criança. Muito em breve, eu creio que eu vou montar uma loja, mas não como... Aí eu dei uma cutucada, né? Eu falei, mas não como as que existem hoje, porque são lojas muito envolvidas no autosserviço. Eu quero uma loja mais quente, uma loja com muitos eventos, uma loja em que as pessoas passem final de semana, em que as pessoas em que elas possam ir passear com seus filhos. Seja um programa de final de semana. Um concorrente, né? Pro shopping. Concorrente pro shopping. Aí ele olhou, aí falou, bacana e tal. Olha, eu vou estar visitando outros estados, você pode me indicar pessoas para eu visitar lá do segmento de posto? Na hora. Ele me ligava, ele vai em tal canto, vai em tal canto, vai em tal canto, e ele fazendo. Aí ele subiu. Depois de um mês ele me liga. Ele subiu o que ele fala, ele voltou pro São desapareceu, Paulo, né? Desapareceu. Ele sumiu, né? Desapareceu. Ele voltou para São Paulo e não me deu mais notícia nenhuma. Eu também não vi mais. Eu já tô ligando tudo aqui, sabia? Passou um mês, ele me liga e diz assim, tu pode vir para São Paulo? Aí eu falei, posso. Coloca a passagem ou hotel no meu e-mail que eu vou. Pode vir amanhã? Eu digo, posso. Eu cheio de coisa para resolver, mas eu falei, cara, um negócio desse é muito louco. E como eu disse, eu sou um homem de muita fé. Então, assim, eu vivo a seguinte realidade. Oportunidades não se perdem. Mas você criou, sabe quando? Quando tu ia em cada estado. Sim, quando eu fui gerando eles falaram seu nome. Exato. Concorda comigo? Fiz diferença na vida das pessoas. Isso é a coisa mais valiosa que a gente pode fazer. Se você puder ocupar lugar no maior número de corações possíveis, você pode ficar certo que você vai construir alguma coisa. Não tem jeito, cara. É ocupar lugar em corações, é isso. E eu cheguei e falei assim, eu vou. Aí eu cheguei em casa, fui falar para minha esposa, ela entrou em pânico, né? Você não sabe nem quem é esse cidadão, você já disse que vai, você tá ficando doido e tal. Eu digo, Rose, nada acontece por acaso, eu vou ver qual é. Fui lá, cheguei lá em São Paulo, ele me recebeu, me levou pro cowork. Aí eu falei, pô, no cowork? Que negócio esquisito. E eu não sabia de nada. Ele falou, quanto é que você acha? Isso em 2014. 2014. Aí ele diz assim, quanto é que você acha que seria necessário para a construção de uma loja de 2.000 metros quadrados? Aí eu sou filho de engenheiro, eu construí muita coisa, muita loja e tal. Eu falei, cara, por cima eu acho que dá mais ou menos tanto. E ele, enxoval de loja, quanto é que você acha que dá? Eu digo, olha,
Eu não tenho loja do tamanho dessas megas que a gente tem aqui em São Paulo, mas eu tenho o preço de tudo na cabeça, porque eu, como bom empresário, como bom empreendedor, eu não tinha diretores, eu não tinha gerentes, né? Minha cabeça, como a cabeça de muita gente hoje, eu não pagava bem um grande executivo, não tinha nem perigo. Né? Vou pagar o executivo, né? Hoje, apesar de você ter 4 lojas, você era pequeno. Era pequeno, mas seria bom se eu tivesse um cara bom, porque eu poderia focar, entendeu? Mas tu tem um processo. Isso, e a mentalidade. E tu tinha 39 anos, estava num processo ainda de aprendizagem. Sim, total. E o mais importante, cara, é que, como eu sempre digo, o maior dor do empresário é a solidão. E como assim, o empresário ele não tem com quem compartilhar, ele é muito sozinho. Se ele está bem, ele consegue, mas se ele está mal, está passando dificuldade de luta, ele não tem ninguém para conversar. E eu não tinha ninguém, era eu e eu de novo. Então eu comprava, eu vendia, eu era o fiscal da minha empresa, eu era o financeiro, eu era tudo. Então eu tinha o preço das coisas na cabeça. Eu sabia o preço de tudo na cabeça. Cheguei e falei, só tem um jeito de a gente saber o valor do enxoval. Falou, qual é? Nós vamos numa loja dessa. Na época, foi uma Cobase, não me lembro do endereço. Eu falei nós vamos numa Cobase, que para mim é uma grande inspiração para mim. Eu acho, hoje no Brasil, a operação mais perfeita, inclusive. E tu não sabia também, até esse momento, de onde ele era? Não sabia nada. Falei, a gente vai lá, a gente conta o estoque do cara. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá falando sério? Falei, tô. Mas eu não vou contar só não. Tu vai contar comigo. Aí ele, é sério isso? Eu digo, nós vamos lá, você vai tirar foto e você vai anotar quantas unidades tem naquela frente. Depois eu faço a conta. Aí ele, é sério isso? Eu falei, assim não tem outro jeito, não tem outro jeito. Eu não vim preparado para não tem outro jeito. Para pergunta, né? E minha esposa me ligava, falava, o que é, filha, é isso. Eu falei, como é? Tu vai contar uma loja toda e não vai cobrar nada por isso? Tu tá ensinando esse cara e não vai cobrar? Eu falei, não, vou não, filho. Vou não. Eu tô sentindo de Deus aqui que eu vou servir esse cara, sabe? Aí fomos na Cobase, chegamos na Cobase, quando a gente começou a tirar a foto, o gerente abordou e disse assim, ei, vocês não podem tirar foto aqui não. Eu falei, amigo, eu sou lá do Ceará, eu tenho pet shop, tá aqui meu cartão, faro fino. Vocês são inspiração para mim. Será que você podia me dizer quanto é que vocês têm de estoque aqui? Aí ele falou, não, essa informação ela é confidencial. Aí eu falei, pô, então, você se incomoda se eu contar a loja todinha? A mesma cara que no caso, Alan era o nome dele, né? Como? Ele falou, você vai contar mesmo? Eu digo, se você permitir, eu conto. Ele falou, então tá bom, pode contar. Esses caras são doidos, né? E nós ficamos até meia-noite lá, contando tudo. Ele foi contigo? O Alan foi, sim. Foi? O Alan foi bom. Moleque de 26 anos, viu? 26 anos, menino. Uma águia, viu? Uma águia. E um grande amigo hoje. Um grande amigo querido demais. E aí nós contamos. Saímos de lá, fomos pro cowork. Meu amigo foi planilha, viu? Eu pegava as fotos dele lá com a quantidade e tal, e contando, e fechando. Quando deu umas 4h30 da manhã, 5 horas, eu falei, tá aqui, ó. O enxoval é esse aqui. Aí ele olhou para mim e disse assim, quer dizer que pra gente... então, para eu montar uma loja, eu vou gastar isso aqui, é isso? Eu falei, Aí uma estimativa que... aproximadamente isso aqui. Tá. Em números, em torno de uns 4 milhões. Isso aí já contando um bom estoque, um estoque razoável, uma boa retaguarda e um giro razoável ali. Dava uns 4 milhões. Aí ele olhou para mim e disse assim, quer ser meu sócio? Aí o cara me pegou, né? Aí eu olhei assim, eu falei, cara, depende, como é que vai ser isso aqui? Aí ele, não é para uma não, são para 3. Então vamos precisar de 12 milhões. Aí eu olhei para ele, cara, meu irmão, eu venho de um negócio, minhas 5 lojas no ano, elas faturavam ali seus 8, 9 milhões. O cara queria levantar 12 milhões agora para montar um negócio que não existia. Um negócio que estava na minha cabeça. Um negócio que não tem como ninguém ver nada, era apenas um sonho meu. Ele olhou para mim e disse assim, do mesmo jeito que tu conseguiu me vender, eu acredito que você vai conseguir vender para outras pessoas também. Nós vamos trazer gente para fazer esse sonho ganhar a vida. Topa fazer isso comigo? Falei, pô, não tenho nada para perder.
Só que eu confesso a você que para mim parecia absurdo demais. Aí quer dizer então que ele não chegou para investir contigo, não. Nada. Era para vocês criarem uma ideia, um projeto para vender, para captar A investidores. gente ia captar. Nós dois iríamos ficar com 50% do negócio e a gente ia captar nos outros 50%. E ele era do ramo? O Alan era do mercado financeiro. Chegou para ele o estudo do segmento pet na região Nordeste. Quando ele viu, ele falou, isso aqui é muito bom, eu vou sair do mercado. Eu vou sair do mercado e vou montar o negócio. 26 anos. 26 anos, formado em Duque, moleque bom, entendeu? Diferente. Muito bom. Ele é diferente. Além de ter um coração lindo, um ser humano fantástico. Manda um abraço aí para ele que ele vai nos assistir. Não, mas ele sabe que eu amo ele demais. Né? É. Mas o ponto foi que ele chegou e falou, daqui a um mês você vai ter que voltar aqui. Eu digo, eu volto aqui quando você quiser, amigo, de boa. Voltei para Fortaleza, fiquei aqui e tal, contei para minha esposa e tal, ela falou, nossa, que loucura e tal. Falei, não é, coisa absurda, né? As esposas, né, Juntos? Sempre são assim. São medrosas, né? São inseguras. Graças a Deus elas são os nossos freios. Né? A minha também é do mesmo jeito. Eu costumo dizer que ela é a maior boca de Deus na minha vida, sabe? Louco daquele que não ouve. E aí, quando ele me liga e diz assim, bora, cara, bora que a gente vai ter aqui vários momentos aqui. Eu fiz, cara, acho que eu nunca fiz tanto pitch na minha vida. Assim, foram muitas apresentações. E apresentações com pessoas, assim, eu poderia não ter conseguido nada, mas só o acesso que eu tive com as pessoas que eu me sentei diante, que são pessoas assim que eu jamais imaginei que um dia eu poderia ter acesso, foi surreal aquilo ali. A experiência foi demais. O que ele tá falando aqui é que ele e o André, Alan, desculpa, o André e o Alan criaram uma apresentação do projeto. Sim. Né, e desbravaram em busca de investidores. De investidores. Sentava numa sala e tal, como é isso, assim, o planejamento é esse, eu sonho, ver pessoas final de semana juntas, já no caso, grandes comunidades, pessoas sendo fidelizadas, pessoas juntas, uma MEG que o banho e tosa é interna, em que a clínica é interna, que eu consigo dar todo o suporte pro meu cliente, um parque em cima, para as pessoas se divertirem com seus pets também, sabe? Exatamente. E, cara, foi muito rápido. Com menos de 30 dias a gente estava com o montante. Deu certo. Deu certo. Aí vinha um investidor ou alguns? Não, foi um pool. Foi assim. Primeiro, um fundo comprou a ideia, né? Um fundo olhou e falou: nossa, é muito bom. Chama-se Mogno. O Mogno olhou e disse assim: nossa, é muito bom. Vamos buscar os investidores. E aí a Mogno vai e traz vários investidores. O meu sócio era o fundo. Não eram os investidores. Os investidores, eles eram investidores do fundo. Na Mundo Pet. Mas um fundo. Um fundo. Ah, tá. Tá? Ou seja, a Mundo Pet, inicialmente, ela era composta por mim, pelo Alan e pelo fundo. Parabéns, muito bom. Pois é. E ali nós fundamos as primeiras Mundo Pets, que foi na cena do Vigílio Távora, em Fortaleza, e em Salvador, no Rio Vermelho. Foram as duas primeiras lojas e foram dois grandes cases. Foram inaugurações incríveis, engarrafamento em Salvador, foi uma confusão louca. E aí, logo depois, nós fomos para Recife para abrirmos a nossa terceira loja, que era exatamente para cumprir o plano de negócio. Né? O nosso business plan... 3 lojas. Eram 3 lojas. Só que as lojas viraram tão bem que não viraram 3, foram 4. Nós montamos 2 lojas em Recife. Uma em Boa Viagem e outra em Casa Forte. Quando a gente monta a última loja, aí a gente já ali naquele negócio, as 4 lojas acontecendo... Mas o investimento da 4ª loja deu uma descapitalizada na gente. Foi um erro? Foi um erro, sim. Deu uma descapitalizada na gente. Foi um erro entre aspas, né? Porque graças a esse erro, nós começamos a olhar para o mercado novamente. E aí quando a gente começou a olhar para o mercado novamente, agora a Mundo Pet já existia. Agora ela já era uma realidade. Agora ela já tinha números. Então, automaticamente, quando nós tínhamos o sonho só no coração e na mente, eu só tive um fundo que olhou e disse, eu acredito. Agora, choveu. Depois que dá certo... Choveu. E eu tive outro grande privilégio. Porque, como eu creio muito em Deus, eu sei que Ele traz pessoas que vão somar muito comigo, e Ele me trouxe um fundo fantástico, que eu me orgulho muito em tê-los como sócio, que foi a Gávea. Né?
Gávea, que hoje tem à frente o ex-ministro Armínio Fraga, né? Ex-presidente do Banco Central também, né, e tal, e a Mauri Bia, que eu considero uma das maiores autoridades em finanças no Brasil hoje. Então esses caras somaram demais. Além de me trazer um cara chamado Leonardo Damião, que foi um grande presente também que Deus me deu ali, no que diz respeito a aprendizado, relacionamento. Então, esses caras foi que fizeram o grande impulsionamento, né? Que foi um investimento já bem maior, bem mais robusto, um investimento de 8 vezes o primeiro, né? E ali a gente impulsionou a marca. Ali a gente começou a expansão propriamente dita da Mundo Pet. Em 8 anos aí foram quantas lojas, André? 15. 15 lojas, né? 15. Na verdade, não foram 8 anos, né? Porque o Start, a primeira loja, foi inaugurada em 2017. Demorou 2 anos para esse processo. Foi. A nossa captação. Tudo, exato. Né? A nossa captação foi final de 2015. Aí 2016, aí final de 2015, 2017 a gente começou, aliás, 2016 a gente procurando imóvel, que também não é fácil, né? Talvez a maior dificuldade hoje seja exatamente bons imóveis. Imóveis nesse tamanho não é das missões mais fáceis e tal, principalmente em cidades áreas, né? Da região Nordeste, que os grandes imóveis estão na mão de poucas famílias, né? Então é um grande desafio também. Negociar com quem podia imaginar que a gente ia estar no terreno que eu considero mais incrível de Fortaleza, que é a esquina da Santos Dumont com o senador Virgílio Távora, né? Aquilo ali é um negócio louco, né? E caiu na nossa mão, assim, foi um negócio realmente fantástico. Não só lá, a gente tem pontos que são incríveis, mas é bem difícil. Então a gente startou mesmo em 2017. Né? 6 anos, né? De 2017 a 2020 foram 4 lojas. De 2020 até 2022 foram 11 lojas. Repete aí para mim. De 2017 para 2020 foram 4 lojas. 4 lojas. De 2020 para 2022 foram 11 lojas. Na pandemia, cara, deve ter explodido, né? Foi. Porque nós somos essenciais, né? Nós não fechamos. Né? Nós não fechamos. E aí, quando foi ano passado, essa ascensão, esse crescimento incomodando também muito, né? E aí é importante salientar que a Mundo Pet ela foi criada para isso, né? A Mundo Pet ela foi criada com o objetivo maior de um dia ser adquirida por alguém. Né? Sim, essa é a verdade. Hoje o pessoal fala assim, você não sente, é o seu filho e tal. Eu não tenho apego a nada. Tá? O que eu acredito muito é que nos anos de Mundo Pet foi muito bom porque eu sei que nós podemos contribuir com o desenvolvimento de muita gente. A gente contribuiu com a transformação de muitas vidas. Assim. E quando eu falo isso, não só dos nossos funcionários, assim, mas também de muitos clientes. A gente fez diferença na vida de muito cliente. Eu tenho convicção disso, sabe? Então, para mim, isso valeu. Eu sei, isso valeu demais. Então, a ideia era que em 2020 a gente tivesse vendido a marca. Só que com a pandemia, não foi o melhor momento. Né? Só um parênteses. Muita gente acha, né, que você vendeu uma empresa porque a empresa estava ruim, não estava. Visão... tão legal, rapaz. Quebrou, né? Mas essa visão... Não está indo bem, vendeu por quê? Né? Essa é a visão do empresário pequeno. Da maioria, né? Da grande maioria. Por exemplo, é muito engraçado. Aonde eu chego, se eu vou para uma reunião agora de grandes empresários, é assim, parabéns. Se eu vou numa reunião de gente menor, falo assim, poxa, rapaz, vocês venderam, né? Eu digo sempre o seguinte, o empresário ele tem 3 opções, amigo. São 3 situações para a empresa dele. Ou a empresa dele quebra, ou você morre e vai deixar para filho, e você não sabe se filho vai querer, sem falar que você pode trazer um inferno para a família. Quebrar ali a família inteira em pedaços. E aí é melhor você passar por um processo de governança, sucessão, colocar na mão de executivos e tudo mais, ou você vende esse negócio. E eu digo a você, não tem nada melhor para o empresário do que vender um negócio. É um tesão muito legal, né, muito bom. É bom demais. É muito bom. Por isso que eu hoje trabalho com muita gente e digo o seguinte, meu amigo, não olhe para a sua empresa como um negócio que você vai viver eternamente, não. Olhe para a sua empresa como um negócio que amanhã pode ser olhado e pode ser desejado por alguém. Claro. A empresa também é um produto. Você não pode esquecer disso. E ela tem que estar organizada para que a coisa aconteça. A turma não se organiza. A oportunidade aparece,
que eu sempre digo, oportunidades não passam. Alguém pega. Sempre alguém vai pegar. Sempre. Sempre. Se você vive a realidade, as oportunidades passam, você se acomoda, não, que alguém vai pegar. E se você entende que as oportunidades que poderiam ser suas caíram na mão do outro, aí, amigo, você vai dormir com isso todo dia. Para tá? sempre. Então, assim, eu não abro, cara. O negócio aparece aqui, eu vou sentar, nem que seja para ouvir, para entender. O cara me liga lá de São Paulo. Rapaz, eu tô com um negócio aqui, queria ouvir tua opinião. Na hora, meu amigo, marca o call, vamos conversar e tal. Sabe? Porque não tenho tempo, não quero conversa. Não, é na mesma hora, não tem Parabéns, essa. é isso aí, o pensamento. Sabe? Porque na pior, entre aspas, das hipóteses, eu conheci alguém. Tu já pensou se tu não tivesse aceito esse convite de ir conversar com o cara em São Paulo? Entendeu? Não, rapaz, eu tenho um compromisso amanhã. Mas não tinha nem perigo de eu não ir. Não tinha nem perigo de eu não ir. Mas, rapaz, se eu vou conversar com um cara lá na Caucaia, eu não sei nem quem é e tudo mais, eu vou, avalio, rapaz, não tem nem perigo. Não que a Caucaia não é desmerecendo, claro, mas é porque é uma região que eu sei que talvez não seja muito a minha praia, mas que de repente pode haver uma oportunidade mesmo surreal, assim você absurda. vai lá, né? Vou lá para conhecer o cara. Porque se o cara veio atrás de mim, ele tem algum interesse. De repente ele tem algo. Porque, cara, os nossos relacionamentos são baseados em interesse. Não tem pra onde correr. Sim. Tá? É importante a gente separar. Eu ter interesse por você, eu ser interesseiro. É outra história. Eu não quero te prejudicar. Mas quero entender, quero ver se você tem alguma coisa para contribuir. Agregar. Para agregar, porque se houver, vamos caminhar junto. Claro. Entende? Então, a Mundo Pet foi assim. Ano passado, os estratégicos começaram a olhar. E é muito bom quando você tem mais de um, né? Porque aí você consegue, né, ir ali fazendo uma análise das melhores propostas e por aí vai. E aí, quando foi o final do ano, nós finalizamos o processo, né? E aí estamos aí no processo de fusão, né? Passando por essa transição Mundo Pet Cobase, já desde a aprovação do ECAD, que foi no dia 28 de janeiro. A partir dali, nós oficializamos todo o trâmite e estamos caminhando hoje. As Mundo Pet continuarão aí com a identidade visual durante um tempo e tal. Eles pretendem, pelo menos até então, manter a marca, porque a marca hoje na região Nordeste é a maior, né? Mas não sei, o futuro aí a Deus pertence. Hoje, há 6 meses, vocês vêm nesse processo, né? Nós estamos aí nesse processo aí, os seus 4 meses, aí, 3 meses aí mas está funcionando super bem, foi muito, muito redondo, muito regular, muito tranquilo. A empresa estava muito. A Mundo Pet, eu costumo dizer que ela era muito perfeita. Sabe? Muito perfeito. Tudo bem organizado. Muito, cara. Se você olhar para uma empresa que em 7 anos, daquele tamanho, com quase 800 funcionários, eu tive 2 causas trabalhistas. Parabéns. Entendeu? Cultura. É cultura. Uma empresa daquele tamanho, trabalhando estéticas, com mais de 2.500 serviços mês, com nível de conflito com o cliente quase zero. Ninguém entende isso. Trabalhando com vidas, né? Não, e serviço. Serviço. O cara, olha, eu não gostei do serviço. Ou que o cachorro chegou lá meio ruim e tal, e de repente teve uma coisa no banho e tosse e tal, o problema e tudo. Mas não, cara. O problema podia até acontecer, mas o suporte que era dado para o cliente, o cuidado que é dado para o cliente é tão fora da curva que você reduz o conflito praticamente a zero. Cultura. André, e nesse processo todo, né? Eu acredito que sua vida pessoal também mudou muito. Sim. De 2014 para cá. Sim. Viagens, a parte financeira. Nossa, né? demais. Você tem filhos? Tenho duas bênçãos de Deus, sim. Tenho um filho mais velho, Luiz André Filho, está se formando esse ano, graças a Deus, meu futuro médico. Tem 23 anos. E tenho minha filha, que hoje mora em São Paulo, né? Faz GV, Isabela, tem 20 anos. Legal. E para mim foi muito bom, porque quando eu comecei essa vida de Mundo Pet, eles já estavam crescidos. Já. Tudo é perfeito, né, cara? Demais. Tem que acontecer, né? Demais. Minha família sempre foi prioridade para mim, sempre foi. Nunca abri mão disso. Sabe? Eu e Rose, nós somos muito, muito, muito família. A gente é muito dentro de casa. Tá? Então, assim, eu sou muito feliz porque, pra você ter noção, eu só acho estranho, mas é por verdade. Um filho meu nunca me fez passar uma noite acordado. Nunca. Muito bom. Nunca. São extremamente bons filhos, honram demais os pais, os princípios são muito claros, né? Como cristãos que são. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Valeu a pena. Aí era isso que eu queria que você
falasse aqui pra gente, pra mim, pra quem está nos assistindo. Para quem não sabe, né, você também é pastor, Sim. né? Fala para mim essa conexão, né, onde foi que iniciou isso na sua vida e o que você levou em paralelo, né, a vida empresarial, a familiar, Sim. essa parte aí também de pastor, Sim. né? E depois que eu queria que você concluísse, Sim. né, o que é que hoje o André está fazendo, quais são os projetos, né, o que é que você pode contribuir com o empresário que de repente está precisando de uma ajuda, como você disse, muita gente é só, Sim. né? Aí, quando você concluir, a gente vai para essa segunda etapa e a gente conclui nossa conversa. Ok. Cara, há 17 anos eu não vou negar, assim, eu como muitos, eu tinha um certo vazio muito grande. Eu sempre tive fé, sempre busquei a Deus, mas eu sempre inventava muita coisa, sabe? Estava sempre buscando alguma coisa, ou fosse com compras, trocando carro. Eram coisas assim que eu mesmo não entendia. Às vezes eu brigava comigo mesmo sem razão. E aí eu me dei o direito de me aprofundar um pouco mais na escritura. Sempre me foi dito que ler a Bíblia era algo difícil, mas eu, como bom curioso, comecei a estudar mais a escritura e me apaixonei por ela. E me apaixonei mais pelo autor dela. Né? Posso fazer uma pergunta Sim. delicada? Uhum. Foi alguma um trauma? Foi algum problema que você teve? Ou foi espontâneo? Não, dizer que não tive problemas, eu tive um problema sim. Pela minha vida em busca de muito trabalho, né, de sempre buscar muito dinheiro, aquela coisa toda, eu, de uma certa forma, eu não fui um marido muito presente, sabe? Não fui um marido muito presente. Eu sempre estava buscando alcançar, conquistar, então minha vida era muito trabalho e tudo mais. E isso me fez passar por alguns conflitos matrimoniais com minha esposa. E minha esposa, ela já buscava muito a Deus, ela já buscava demais e isso a fortalecia muito. Só que o nosso casamento começou a ficar muito fragilizado por essas minhas escolhas. E aí eu falei, cara, isso não tá bom, tem alguma coisa errada aqui, sabe? E muitas pessoas vinham conversar comigo e falavam, cara, por que você não conhece um pouco mais? Por que você não se aprofunda um pouco mais? De repente, pode ser que algumas coisas mudem, né? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a buscar mais, aceitei visitar a igreja que ela fazia parte na época e fui. E me encantei. Quebrei os meus preconceitos. Eu era muito preconceituoso com relação à religião evangélica. Muito, muito, muito. Tinha muito preconceito por tudo que você vê, né? Pelo que você vê a respeito de, no caso, pastores. A gente tem que entender que pessoas ruins, pessoas sem caráter, existem em todos os segmentos. Mas quando a gente tem um certo preconceito a alguma coisa, a gente potencializa tudo naquilo, né? Isso. Então, eu me dei o direito de conheci pessoas maravilhosas, grandes amizades, amizades que eu trago até hoje. E realmente a vida da gente mudou completamente. Quando eu digo que nós somos sempre voltados muito para os nossos filhos, etc., a partir daí. Entendeu? Há 17 anos, eu mudei completamente a forma de agir com relação aos meus filhos, ao meu casamento, a minha empresa, os meus negócios, a lida com o meu time, com as pessoas, sabe? Eu aprendi com o maior de todos os líderes que já existiu na história. É Jesus Cristo, não adianta. O cara morreu há mais de 2000 anos atrás. E o cara até hoje está transformando vida de gente. Tem alguma coisa estranha aí. O cara pode não crer. O cara não precisa crer nos milagres e nada. Mas o cara viveu. E ele fez diferença. E faz diferença até hoje. Até hoje. Entende? Então eu falei, pô, o mínimo que eu posso fazer é aprender com esse cara. E aí eu comecei a estudar mais sobre ele. E através desse relacionamento com ele, eu desenvolvi um processo de treinamento. Então os meus treinamentos são todos com base cristã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu vou falar sobre resiliência, por exemplo. Eu vou trabalhar um time que está sendo contratado agora. Eu vou fazer um treinamento sobre chegada. Vamos lá, gente. Primeira coisa, todos vocês irão se frustrar nessa empresa. Aí a pessoa, como assim vai? Não porque a empresa não é boa, mas porque você gera uma expectativa maior do que o que a empresa vai te entregar. Então vão logo trabalhando na expectativa de vocês. Depois dessa frustração que talvez vocês venham a ter, vocês irão passar por processos de injustiça.
Processo em que vocês vão olhar e vão dizer, isso é muita injustiça, isso vai te penalizar. Talvez se você aceitar isso descer do seu coração, você não vai mais produzir, você vai ficar mal. Ou você pode simplesmente olhar para o lugar que você quer chegar. Seus objetivos. Seus objetivos. Não se abale com situações que você encara por serem injustas. Isso faz parte do relacionamento humano. Depois daí haverão momentos que você vai se sentir desvalorizado ou esquecido. Poxa, por que só lembra de fulano e não de mim e tal? Entendam. Se você continuar produzindo bem, se destacando, você vai chegar onde você quer. Isso que eu te falei aqui em 1 minuto, 2 minutos, isso é um treinamento de 3 horas. Legal. E onde é que está isso? Sabe onde é que está isso? Na história de José do Egito. Frustração com os irmãos, injustiça com Potifar, esquecimento, desvalorização com o copeiro e o padeiro, que não lembraram dele na hora que ele revelou o sonho, ele não vê, entendeu? Mas no final, quem foi que chegou onde deveria chegar? José. Então, eu trago tudo de Bíblia para dentro do dia de hoje. Um princípio forte para a cultura, o princípio de honra. Você tem que honrar sua liderança. Você não precisa gostar dela, mas você tem que honrar. Você tem que se comportar como o melhor colaborador que você gostaria de ter no dia que você chegasse no lugar que você almeja. Onde é que está isso? 1 Samuel, Davi e Saul. Então, assim, é tudo isso. É tudo Bíblia. Tudo interligado. Todos os módulos da Mundo Pet, que são 10 módulos de treinamento, são todos módulos com princípios. Todos eles. E eu não falo de religião. Nunca falei de religião e não pretendo falar. Nada de pregar, nada para ninguém. Nada disso, porque eu respeito todos. Mundo Pet, no primeiro ano que Mundo Pet se candidatou para o prêmio GPTW, tá? Nós entramos com classificação máxima como empresa inclusiva. Uma vez colocaram assim, como é que o senhor, como pastor, aceita na sua empresa tanta gente com religiões diferentes, né? Com toda a diversidade e tudo mais, né? Eu digo, porque aqui ninguém contrata por sexo, cor, opção sexual, idade. Aqui se contrata por competência. Isso mesmo. É competência. Eu tenho muito orgulho, cara, quando eu chego lá e que os meus trans vêm. O senhor fala meus trans? Falo, sim. Para mim, é meu time. Para mim, são meus colaboradores. São os caras que eu amo e que eu vou fazer crescer. Entende? Então, na hora que um meu colaborador que é trans, que é gay, que é negro, né, que é branco, vem me dar um abraço, eu celebro a presença daquela pessoa que está ali. Por quê? Porque ela é diferente. Não pela escolha dela, mas pelo profissional que ela é. Entende? Então, assim, nós sempre trabalhamos isso muito forte. Então, para mim, religião foi um negócio que foi criado por homem, cara. Jesus nunca criou religião. Jesus trouxe ensinamentos de vida. Isso. O homem criou religião para ligar o homem a Deus, mas a religião só serviu para separar homem de homem. Então, eu não trabalho a ideia de religião, mas eu trabalho conduta, trabalho comportamento, sabe? E é isso que faz a coisa crescer. Então, hoje, o que nós fazemos hoje com a saída com a fusão Mundo Pet e tal, eu estou fazendo hoje uma coisa que eu sempre fiz, só que agora mais impulsionado, né? Agora a gente está, além de fazer, estou mentoreando muita gente, né, que é uma coisa que eu amo fazer também demais, alguns empresários. Claro que eu não posso fazer todos, sou um pouco limitado por causa de tempo. Então hoje você tem digamos assim, um produto. Sim. Né, que é essa consultoria, esse time que vai para as empresas e transforma, né? Assim, hoje são alguns produtos. O primeiro produto é a mentoria individual, em que eu te recebo, em que a gente vai trabalhando, em que a gente vai consertando algumas áreas. É engraçado que muitos vêm conversar comigo por causa de situações empresariais e acabam entrando nas outras áreas também, né? Esposa, educação de filhos. Eu tenho uma vantagem, né? Porque eu sou um mentor que abraço várias áreas da vida, né? Verdade. A gente tem a situação da implantação de cultura, que as pessoas chamam, a gente vai, faz um estudo, traça aquele diagnóstico e começa o trabalho. E a gente tem um produto que eu considero super legal, que a gente começou ano passado, que está sendo muito, muito alavancado, que é uma sala de mastermind, só que ela funciona como um conselho. Que na Mundo Pet eu tinha um conselho consultivo. Né? Pela Mundo Pet, como toda empresa grande, eu tinha os meus conselheiros.
E que todo mês para mim era um presente, porque eu chegava, colocava todas as minhas dores, as Muito minhas bom. dificuldades, e os caras chegavam e me davam Privilégio de insights. poucos. Privilégio de pouco, o conselho é caro e tal. Falei, pô, por que o pequeno não pode ter também? Por que esses caras também não podem ter essa facilidade e tal? E aí nós criamos esse modelo de conselho, né? Então são grupos de 20 empresários, cada sala tem 20 empresários, dos mais diversos segmentos. Eu evito colocar na mesma sala concorrentes. Quantos empresários? São 20 por sala. 20 por sala. E eu evito colocar concorrentes na mesma sala, né? E o ideal é que sejam as atividades mais diversas possível, porque o insight de um cara que trabalha no mercado digital é completamente diferente do insight do cara que é dono de uma farmácia, que é diferente do cara que é dono de uma ótica, que é diferente do cara que é construtor, que é diferente do cara que trabalha com loteamento. Aí tu coloca esses caras todos numa mesma mesa e o que sai é muito rico. É muito rico, muitas experiências. É muito rico, né? Sabe? Pô, a gente tá aqui sentado, o cara tem uma rede de farmácia. Aí o cara do loteamento tá com dificuldade para conseguir captar cliente. Aí o cara da farmácia diz assim, não, peraí que eu tenho uma saída para você. Sabe? Pode, né? E aí você começa a gerar essa sinergia entre os caras. Ou seja, eu não tenho apenas um conselho consultivo. Eu também gero sinergia entre os conselheiros. Muito bom. Sabe? Então isso está funcionando bem. Qual o nome dessa? Tem uma mentoria específica, um nome que a gente possa achar? Mastermind. Ele vai achar assim, ele tanto ele pode buscar pelo meu Luiz André Mundo Pet, tá? Ou lá no Fred Pinho também, oficial. Tá? Pronto. Que aí você vai encontrar muitas informações. Você e o Fred Pinho estão desenvolvendo essa atividade juntos. Exatamente. Você pode colocar a gente agora, inclusive. Eu vou colocar o link, né? Pronto, a gente colocou agora um novo assim, pelo Instagram, chama-se @prospere. Ele foi lançado semana passada, inclusive, porque como eu comecei em janeiro, não esperava que a coisa pegasse da forma que pegou. E aí agora a gente está realmente dando uma desenvolvida maior. Criando uma identidade visual. Uma identidade maior para ela, exatamente. Ó. É a Prospere Academy. Prospere Academy. Tá bem novinha, a gente lançou agora, não tem nenhum post, mas aí a gente está começando a colocar agora. Mas você pode direto falar comigo pelo Luiz André Mundo Pet. Eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho um que é o meu perfil profissional, que é o Luiz André Mundo Pet, que deve agora passar por um processo de mudança, né? E o Luiz André Bastos, que é o meu perfil como pessoa, pastor, pai de família, esposo. E lá você ri muito. Como ela é. E é um perfil muito engraçado, porque como eu e Rose, a gente trabalha casais, né? O nosso forte é casais hoje. Então, é o nosso dia a dia. E o povo se diverte muito. Eu vi lá uma dancinha lá, ó. Também, ali é com a minha filha. Meu amigo, para a gente finalizar, né, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. Vou dar uma lembrancinha para você estar sempre junto conosco. Muito obrigado. Mesma distância. Joia, muito obrigado. Eu faço coleção de caneca. Abre aí pra só olhar a tua, cara. Vê se tu gosta. Tô vendo aquela sua ali, né? Você é da nossa empresa, né? Do Giro Coworking. Sim. Também vou lhe presentear com isso. Bacana demais. Sei que você é todo digital e tudo aqui, é um planner. Eu sou do papel. Sou do papel. As boas ideias é no papel. Meu amigo, eu preciso de papel, rapaz. Eu só atendo o pessoal com a folha de papel na minha frente. Riscando tudo. Riscando tudo, não tem jeito. Isso aí eu não abro mão. Eu não quero negar a minha idade. Jamais. E aí, pra ficar de lembrança aí, eu espero que surjam ótimas ideias aí. Sim. Cara, é muito feliz. Nossa, bacana demais, cara. Muito obrigado. Surgirem boas ideias, né? Forem rabiscadas aí. Show de bola. Muito obrigado. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Pronto. Meu amigo ali também. O Jonathan. Né? O Jonathan também. Né, Jonathan? Obrigado, viu? Para finalizar, Oi. Eu queria que você resumisse aí esse momento assim que o Brasil está passando, né? Que existem sim muitas oportunidades, existem sim muitas pessoas boas. Sim. Né? Às vezes a gente fica contaminado com o jornal X, Y, contaminado com a roda de amigos, né? Que criaram lado A e lado B. A gente fica muito contaminado com notícias, até fake news, que vem pelo nosso WhatsApp. Sim.
E aí eu queria que você trouxesse aí um pouco de esperança para o empresário ali que às vezes está patinando, não está dando certo, Sim. né? Olha, o que eu posso dizer para todos aqui é, eu sou muito otimista, né? Sou extremamente otimista. Eu acho que há, assim, oportunidade em tudo. Eu acho que a gente tem que estar ligado, sabe? O problema não está nas dificuldades, e sim na forma com que a gente as enfrenta. E se abalar em meio a elas é tapar ouvidos para o som da oportunidade. Eu costumo dizer isso. A gente tem que ter muito cuidado para que, as dificuldades não falem mais alto do que as oportunidades. Porque se eu permito que essas dificuldades comecem a tomar conta da minha mente diariamente, com certeza nada vai mudar. Eu tenho que aprender a desenvolver uma capacidade de inteligência emocional tamanha em que eu consiga me desvincular daquilo que está me abalando, para que eu possa enxergar o problema e encontrar a melhor solução. Então eu creio muito no país, sim, independente das escolhas, eu acredito muito, sim, em grandes potenciais, acredito no varejo, apesar de, acredito demais, acredito no fomento, sim, porque a gente tem que ter muita esperança, cara. Acho que a esperança não pode morrer nunca. E como empreendedor, eu sempre digo, empreendedor é o bicho mais doido que existe no planeta. Não tem pra onde correr. Tá? O empreendedor é o cara que mais tem sangue no olho e que muitas vezes é frouxo pra caramba também. A gente tem que manter o sangue no olho na hora boa e na hora ruim, da mesma forma. Porque sem ele, nada muda. Nada muda. E nunca esquecer, que é o que eu sempre digo para todos, às vezes as pessoas me perguntam qual é o maior mistério da Mundo Pet para conseguir desenvolver a cultura que ela desenvolveu. E eu tenho uma base. Uma base é a base que eu quero, inclusive, deixar para você que está nos assistindo aqui agora. Você quer montar um negócio? Ou você tem um negócio? A primeira pergunta que eu faço e que eu gostaria que você fizesse para os seus colaboradores todos é: quem são as pessoas importantes aqui? Eu tenho pessoas importantes aqui? Aqui comigo essa manhã? Hã? Sim, Sim? sim. Sim, Jonathan? Por que você é importante, Ítalo? Ah, porque eu tenho outras pessoas importantes Não, porque você tem comigo. outras pessoas que se importam com você. Comigo é Então, se tem alguém que se importa com você, você é um cara importante. importante. Ok? Sim. Pronto. Existe uma história na Bíblia que é de um cego. Chamava-se Cego Bartimeu. E esse cara, durante muito tempo, ele ficou pedindo esmola na entrada da cidade. E ele pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola lá em Jericó, até que ele sabe que um tal de Jesus ia chegar na cidade. E aí ele fica entre a cruz e a espada. Ele fala: eu peço a Jesus que eu seja curado, ou eu aproveito a multidão que vem junto com ele para ganhar dinheiro. Porque ele era esmoléu. Era saída para os problemas dele, dinheiro. Tá vindo muita gente aí, é muito dinheiro, não vou perder isso. Mas ao mesmo tempo tinha um que poderia resolver a cegueira. E naquele momento o que é que ele faz? A escolha que ele toma, qual é? Ele deixa de olhar para aquele dinheiro aparente, aquele dinheiro imediato que poderia cair, né, nas mãos dele naquela hora, e ele olha para algo mais importante. E ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, 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 gritar por isso. E o que é que as pessoas falam? Se cale. Fica calado. Como que ele diz assim, isso que você está querendo não tem jeito. Porque muitas vezes, quando nós empreendedores, a gente começa a sonhar muito, tem muita gente para chegar e falar: esquece, isso não vai funcionar, loucura, fica quieto, né? Fica calado. Então ele falava: Jesus, Jesus, como que ele diz assim, eu sei que eu vou ser curado, mas as pessoas falavam: cala a boca que não tem jeito. E o que é que Jesus faz? Jesus é incrível. Ele olha para esses caras que estão mandando calar a boca e diz o seguinte: vocês aí, tragam esse cego aqui. Parafraseando, enquanto vocês estão mandando ele se calar, é com ele que eu quero falar. E aí os caras, porque normalmente é assim que ele faz, ele honra os dele em público, né? Então ele traz o cego diante dele e ele faz a pergunta mais idiota que alguém poderia fazer para um cego. Você está vendo alguma coisa? Não, é o que é que você quer. Ah, é? Ele diz assim, o que é que você quer? O cara chega para um cego e diz assim, qual é o seu desejo, né?
E aí as pessoas falam, mas para que Jesus perguntou isso? Porque Jesus bastava olhar para ele, ser curado. Mas é porque tinha aquela história, ou dinheiro, né? Ou. Porque tinha algo mais precioso aí, cara. Muito mais precioso. Se Jesus simplesmente curasse a cegueira dele, a cura física, aquele cara voltava a ver. Mas aquele cara ia levar dentro dele uma doença muito pior. A doença emocional de alguém que nunca foi reconhecido, de alguém que nunca foi visto, de alguém que nunca foi. Que era um zero à esquerda. Antes de Jesus curar a parte física, Jesus chama e diz assim: o que é que você quer? Quando eu pergunto alguma coisa para alguém, eu estou dizendo: eu me importo com o que você tem para me dizer. Jesus diz: eu me importo com o que você quer. Eu me interesso com você. Por mais que você pense que ninguém se importa com você, ele olha no fundo dos olhos daquele cego, eu consigo ver isso agora, ele dizendo: eu me importo com você. A primeira coisa que ele faz antes da cura física é a cura emocional. E a partir dali, aquele cego volta a ver. Jesus fez com que aquele cego se sentisse pela primeira vez importante. E se nós, empresários, entendêssemos, se todos nós entendêssemos que nós somos capazes de fazer com que cada um dos nossos colaboradores se sintam importantes, porque basta eu parar o meu dia, um diazinho, chamar o cara e falar: como é que você está? Você está fazendo um bom trabalho. Está tudo bem com a família? É só isso. Nós temos o poder de mudar uma atmosfera, nós temos o poder de mudar o dia daquela pessoa, com o simples se importar. E a mesma coisa eu trago para o meu cliente, que é quando eu vou além da entrega. É fazer com que o cliente saiba que ele não é mais um naquela empresa. Não é apenas número, né? Exato. E aí na Mundo Pet, na minha cultura, eu tenho muito ritual. E um dos rituais é o minuto com o chefe. Eu nunca abri mão disso. De 4 em 4 meses, estou chegando na loja da Paraíba. Junta a Vai galera. ter minuto com o chefe. Não, é 1 a 1. Ah, 1 a 1. 1 a 1. É um minuto com o chefe. Ele entra, só eu e ele na sala. Eu digo: como é que estão as coisas? Você está feliz aqui? Não, seu Luiz, eu não estou feliz por causa disso. É mesmo? Peraí, vamos resolver. Não, isso aí realmente não dá para resolver. Mas vamos nos esforçar. Era isso. Era só o fato do cara sentar comigo. Aquilo para ele. Importante Muitos demais, falavam né? o seguinte: eu nunca me sentei com o meu chefe na minha vida. É. Eu nunca pensei que eu fosse viver um negócio desse. Quando eu falava isso para as pessoas com 2 lojas, o pessoal falava: eu quero ver quando você tiver 6, 7. Quando você tiver 1.000 pessoas. Eu estava com 15 lojas, eu estava com quase 800 pessoas e eu continuava fazendo da mesma maneira. Era mesmo? Mesma maneira. Nunca abri mão disso. Eu treino meus funcionários pessoalmente, nunca abri mão disso. Todas as lojas. O treinamento quem fazia era eu pessoalmente. Nunca abri mão disso. Muito bom. Porque o dia que as pessoas deixarem de valer o que elas realmente valem, para mim a vida não tem mais sentido. E não existe nada mais fantástico na face da terra criado por Deus do que o ser humano. Eu tenho um pet shop porque eu sou apaixonado por cães. Mas o que eu amo é gente. É por causa de gente que eu faço o que eu faço. Entende? As pessoas falam o seguinte: o ser humano trai, o ser humano frustra. O cachorro não. O cachorro só ama, é maravilhoso. O ser humano também ama. O ser humano também abraça. Com certeza. Entende? Então, assim, eu sou apaixonado por bicho, mas eu amo gente. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Nunca deixe de acreditar no ser humano. Eles são maravilhosos, apesar de. Lembrando que nós também somos seres humanos. Com certeza. Então é isso. Pois fica aqui a palavra aí do André. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Tudo é feito com muito carinho, de coração. É um prazer. Mais amigo. uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram. Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria, e por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom?
Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.